Olá! Seja bem-vindo ao Conexão Blue, podcast do Intercambista. Meu nome é Luana e eu estou muito feliz que você esteja aqui ouvindo e assistindo a gente pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify. E eu estou realmente muito feliz também com o feedback de vocês. Obrigada se vocês já assistiram o episódio 1. E hoje nós vamos começar o episódio 2 com um convidado extremamente especial, porque além de cliente da nossa agência, ele hoje se transformou em consultor e ajuda outras pessoas a realizarem o sonho do intercâmbio. Mas hoje a gente não veio falar de trabalho, porque o podcast Conexão Blue foi feito para inspirar vocês a tomarem coragem de realizar um sonho que um dia foi meu e mudou a minha vida, e um dia foi um sonho dele também e mudou a vida dele, e pode ser a realização do seu sonho e mudar a sua vida para sempre. Então, essa é a proposta do podcast, trazer histórias que te inspirem e que te mostrem a realidade, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Então fica aqui com a gente, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Spotify, porque aqui a gente pode te ajudar a se inspirar com muitas histórias. E o nosso convidado é muito especial, o nosso querido Danilo Rebouças. Seja bem-vindo! Muito prazer, muito obrigado pelo convite, enfim, de fazer parte desse projeto, né, maravilhoso. Hello, pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer um bate-papo hoje, né? Porque eu não vou nem falar que isso aqui é uma entrevista, que é um bate-papo de intercambista, nada de trabalho, vamos só compartilhar a experiência, contar causas, perrengues, felicidades, alegrias. Você acha que tem perrengue? Quase nada, né? Imagina! Você que tá aí pra fazer seu intercâmbio, se prepare, hein? Vai ter muito perrengue também. Então vamos falar um pouquinho. Se apresente então, Danilo Rebouças. Meu nome é Danilo, né, Rebouças, tenho 30 anos, morei na Irlanda por 2 anos, de 2019 até 2021. Vivi essa experiência desse intercâmbio de longa duração na Irlanda, algo maravilhoso. Sou cliente Blue, hoje, né, faço parte também do time. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso aí durante o podcast, mas uma experiência incrível, enfim, que eu recomendo obviamente para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é uma experiência Irlanda maravilhosa, apesar de fria, né? Mas pontos positivos e pontos negativos para tudo nessa vida. E assim, já começando, falei aqui, né? Ele é consultor da agência Blue Intercâmbios, mas hoje eu não quero falar sobre trabalho. Eu quero saber sobre a sua história, detalhes. Quero que você seja verdadeiro, conte pontos positivos, negativos. Quero saber dos perrengues, de momentos que você falou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu quero saber de tudo. Bora. Mas vamos começar desde o início. Bora, vamos nessa. Onde surgiu a ideia de fazer intercâmbio? Olha, a ideia de fazer o intercâmbio, eu acho que ela vem desde muito cedo, né? Enfim, desde adolescente, sempre tive esse desejo de ter uma nova experiência em um outro país. Eu nunca tive o sonho de morar, em definitivo, fora de fato do Brasil, assim. Mas eu queria viver por um tempo, enfim, entender como que é a cultura de um outro país, como que seria tudo isso. Obviamente, estudar também inglês. Então, isso veio desde adolescente ali, 16, 17 anos. Ia naquela feira do intercambista, feira de estudante. Saía cheio de sacolinha. Cheio de sacolinha, revistinha de todas as agências possíveis. Aquela maravilha, ficava olhando todos os destinos. Cara, que incrível tudo aquilo ali. Mas, enfim, não foi possível fazer naquele momento e a vida vai te levando para outros caminhos. E aí vem trabalho, e aí vem faculdade, e aí vem relacionamento, casamento, enfim, muita coisa que rolou aí nesse meio tempo. Então, desde ali dos 16, 17 anos até eu chegar aos 27, quando de fato eu decidi fazer meu intercâmbio. Então, esse desejo sempre esteve presente, mas por conta, né, de outros motivos acabei não realizando. Até que chegou um momento que eu falei assim, opa, peraí, ou eu realizo agora, ou logo mais pra frente vai ficar um pouco mais complicado. Então, tava ali com 27 anos, você aí que tá com 27 anos, e que chega, né, pra gente ali atender e fala assim, nossa, Dan, estou velho. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, né? Eu falo, né, a gente tem muito isso, assim, acho que esse intercâmbio, independente de onde que você vai fazer, independente do tempo que seja, não tem idade, enfim, para você realizar seu sonho. Então eu tinha muito isso ali, nesse momento ali com 27 anos, enfim, num momento muito fantástico da minha vida, profissionalmente, pessoalmente, vamos dizer assim, que eu tinha todos os motivos para não arriscar, né? Simplesmente para ficar na minha zona de conforto. Mas eu queria algo mais, assim, porque eu tenho muito essa ideia de que a vida, ela é uma só, ela passa muito rápido. Então ou a gente realiza todos os nossos sonhos, independente da época, do momento que você está, ou a gente, né, acaba deixando passar e depois a gente se arrepende lá na frente.
Então a gente meio que, né, tomou essa decisão, e eu falo a gente porque eu decidi fazer esse intercâmbio em casal, né, que também é uma das coisas que a gente vai falar. E com 27 anos eu tomei essa decisão de fato de fazer ali meu intercâmbio. Tem várias decisões aí até chegar na Irlanda. Esse é o ponto. Você tinha 26 para 27? 26 para 27. 26 para 27. A Irlanda já era a principal opção ou não? Porque no meu caso, muitas pessoas se surpreendem, mas assim, eu nem sabia onde ficava a Irlanda direito no mapa. Eu não tinha essa noção. Eu ficava Irlanda, Holanda, sei lá que país é esse, deixa eu ver aqui onde que é. Mas tem gente que eu conheço que fala, meu sonho de criança é ir pra Irlanda. Eu falo, gente, da onde que essa criança lembrou da onde que é a Irlanda? Porque, bate aqui que estamos juntos nessa. Eu não tinha ideia do que era Irlanda. Pra mim era Islândia, na verdade. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia. Meu desejo... Nossos professores de geografia devem estar se revirando agora. Tá tudo certo, desculpa, professores. Mas assim, eu tinha a vontade de fazer um intercâmbio. E nesse momento da vida que eu tava ali, enfim, num momento super estável, as coisas tudo caminhando bem, eu tinha em mente que, se fosse pra fazer um intercâmbio, que não seria um intercâmbio de um mês. Apesar de que eu acho uma experiência incrível, mas naquele momento, pra mim, não funcionaria. Que eu queria realmente viver a experiência por um maior tempo. Então eu falei assim, poxa, já que eu vou, né, deixar tudo que eu tenho aqui, toda essa minha estabilidade, trabalho, enfim, né, a vida pessoal aqui, que seja um período longo. Então eu comecei a pesquisar intercâmbios onde eu pudesse ficar um período longo. E de fato a minha primeira opção era a Austrália. Porque era calor, praia, era tudo que eu gostava. Eu falei, perfeito, é pra lá que eu vou. Sim. Porém, como a gente tomou essa decisão, né, de fazer um intercâmbio em casal, eu e a Érica, e a gente, né, tem ali uma cachorrinha, a famosa Malu, Babalu. Malu, Babalu, eu chamo de Babalu. Sempre chamei de Babalu, mas só eu. Exato. Só pra íntima Luana. Porque eu sempre confundi Malu com Babalu, gente. Exatamente, tá tudo certo. Babaluzinha tá tranquilo. E aí a gente começou a pesquisar, né? Então, países que pudessem aceitar também o cachorro, porque a ideia era levar também a Malu. E aí a gente começou a pesquisar. Então, Austrália, Nova Zelândia, esses países foram um pouco mais complexos para fazer esse processo de levar, né, um pet. E acabou sobrando a Irlanda nas nossas pesquisas. Coitada da Irlanda. A gente falou, putz, Irlanda, ok. Vamos pesquisar no mapa? Olha, que bacana. Uma ilhazinha, Europa. A Europa, a segunda pesquisa foi o quê? Legal, já aceita cachorro? Ok. Pode viajar durante o intercâmbio? Poxa, Europa, poder viajar para vários países, preços baratos, interessante. Até porque a gente também tinha esse objetivo, né, de viajar muito, a gente sempre gostou muito de viajar. Então meio que casou ali, obviamente, por, né, não ter muito mais outras opções. E você ter essa permissão de ficar o tempo que você gostaria, que a gente gostaria, né? Exatamente. Porque não são todos os países que aceitam que você fique uma longa duração. Então eu acho que isso também é interessante. Então acabou que meio que dando esse match, assim, apesar de eu ser uma pessoa extremamente do sol. E falar assim, poxa, eu também sou muito solar, cara. Será que de fato eu vou me adaptar num país onde é frio? É totalmente diferente daquilo que eu tô acostumado. Mas eu falei, poxa, intercâmbio, eu tô deixando tudo aqui que eu tenho, eu tô deixando minha estabilidade, eu tô querendo de fato buscar algo diferente, eu tô querendo arriscar, eu tô querendo viver uma nova experiência. Por que o clima também não pode fazer parte disso? Vai fazer. Será que eu vou abrir mão logo do país que é o que está se encaixando em várias outras características por conta do clima, né? Exatamente. Então, eu lembro, só para fazer um parênteses, que quando eu decidi Irlanda, e eu sou uma pessoa extremamente solar, eu cresci na praia, a minha mãe falou, você não vai durar 6 meses, Luana? Aí eu também acho que não, só vou lá, faço meu intercâmbio e volto. Durei 6 anos e meio. Só isso, tipo assim, tá vendo? Mas eu, por muitas vezes, xingava o frio, tá? Não vou mentir. Tipo, tinha vezes que já fazia, sei lá, anos que eu morava lá e eu falava, eu odeio frio, eu não aguento mais o frio. Mas era naquele país que eu tinha grandes outras oportunidades. Que, cara, nessa hora o frio, o que é o frio, né? Tipo os pontos positivos e pontos negativos, né? Exato. Botar ali um do lado do outro e ver o que compensa. E essa questão do frio, eu falo isso muito, assim, né? Eu voltei recentemente pro Brasil, eu passo mais frio dentro de casa aqui no Brasil do que na Irlanda. Querendo ou não, na Irlanda, né, é um país preparado para aquilo. Então, na rua, você vai colocar uma blusa, que é uma blusa Os casacos de lá são mais preparados. Exatamente. Aguenta a chuva, aguenta frio, aguenta o vento, tem muito. Mas dentro do estabelecimento, são todos preparados para o frio. Então, o aquecedor, a gente, né, poxa, chegava em casa 1 hora antes, o aquecedor já estava ligado, a casa estava quentinha. Os próprios, eu brinco que assim, as próprias paredes são mais grossas. Sem dúvidas. O piso, tipo, tudo é um pouco diferente, assim. E é a mesma coisa comigo. Tipo, no inverno do Brasil, a parede daqui parece um papel. Então você sente que tá passando friagem pela janela. Coisa que lá, todas as janelas são vedadas.
Então, o piso, normalmente próprio lá piso é carpete, aqui já é piso Piso frio. Exatamente. Então, essa questão do frio era algo que me deixava assim com o pé atrás. Não vou mentir, tipo, decidi de fato fazer intercâmbio na Irlanda, mas até eu chegar lá e falar assim, poxa, que maneira essa experiência, foi um processo difícil. Cheguei ali meio, não sei se eu vou curtir, mas aí desde o primeiro dia também que encontrei a Blue ali, né, no centro, que a gente foi passear, eu falei assim, cara, que incrível, assim, me senti em casa desde o primeiro dia. O frio a gente se adapta, a gente põe uma blusa, Sim. a gente põe uma luva, a gente põe uma touca. Aqui no Brasil, se você pegar um irlandês e jogar ele aqui no Brasil, por exemplo, jogar ele no Ceará, esse cara vai morrer, porque de fato ele não tá acostumado e não tem pra onde correr, né? Sim. O calor, você pode estar na piscina, pode estar na praia, você vai passar Cara, calor de qualquer jeito. Uma coisa que eu aprendi com o intercâmbio, o ser humano, ele se adapta. Em qualquer lugar. Ah, eu não vou conseguir. Cara, venho do futuro te falar. Sim, você consegue. Tanto é que assim, cara, eu xingava o frio. Só que hoje, por exemplo, eu sempre fui solar, mas hoje, por exemplo, um dia muito abafado, que eram dias que eu estava acostumada, porque eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, hoje eu não tenho mais esse costume, então dias Bastidores, pessoal, a Luana tava reclamando do calor agora com essa blusa. Não, eu tava tipo muito assim... quente. Não, e tá nubladinho em São Paulo, não tá um calor de lascar, e eu tô tipo, caramba, que calor, meu Deus do céu. Exatamente. Por quê? Porque o meu corpo, foram 6 anos e meio morando num lugar frio, né? Então hoje... eu já me acostumei, me adaptei. E eu gosto, assim, eu falo, assim, hoje durante a semana, por exemplo, por mim, só faria o tempo da Irlanda. Exato. Perfeito. Agora, final de semana, praia, aí solzão, Brasil, tá tudo certo. Entendeu, São Pedro? Pô, isso ajuda, não é né? difícil entender isso, cara. Ajuda. Mas a Irlanda também, a gente precisa ser muito sincero aqui, né? Esse bate-papo é exatamente pra isso. Você que tá aqui no Brasil, que acha que a Irlanda também só vai ter dia chuvoso, que só vai ter dia feio, cinzento, não. Hoje, na Irlanda, por exemplo, acho que em toda a minha vida foi os pôr do sol mais bonitos que eu vi. Os céus incríveis, laranja, roxo, amarelo, vermelho. Não tem pro sol. Não tem pro céu da Irlanda. Isso daqui, por exemplo, logicamente, depende muito da cidade, mas a gente que é daqui de São Paulo, que mora aqui em São Paulo, eu não tenho nem oportunidade de olhar pro céu primeiro porque é um prédio atrás do outro. Esse é o principal ponto. Então, assim, a Irlanda, tipo, me surpreendeu muito, porque eu fui com muito essa visão também de, meu Deus do céu. Já foi com a expectativa lá embaixo. Exato, só chove, é cinzento, e quando eu cheguei lá, eu falei, cara, que dia maravilhoso de passar ali na ponte da O'Connell Street e ficar tirando foto ali no Rio Leaf. Falei, nossa, depois que coisa incrível. Depois de 6 anos morando na Irlanda, eu continuava me surpreendendo com os mesmos cenários. Tipo, todos os dias eu passava na frente da St. Patrick's Cathedral. E todos os dias eu falava, cara, olha isso daqui. 6 anos. Exato. Tendo as mesmas reações. Mas em resumo, a Irlanda nunca foi minha primeira escolha, né? Não, e assim, falando um pouco da chuva, só pra botar esse parênteses, as pessoas falam, Irlanda chove muito, não sei o quê. Mas quem é do Brasil acha que a chuva de lá é igual a daqui. E não é. Vai ter dias que você vai estar andando na rua e você não vai reparar que tá chovendo. Porque há umas gotinhas minúsculas que você, tipo, nossa, tá chovendo? Não é chuva igual do Brasil que molha pra caramba. Que você chega em casa encharcado. Não é. Então, assim, quando a gente fala que de 365 dias do ano chovem sei lá quantas vezes, cara, por muitas vezes é uma chuvinha tic. E lá, por ser ilha, aí eu tenho essa filosofia que eu acho engraçada, mas eu acho que por ser ilha, as nuvens passam mais rápido. Então, tipo assim, passa uma nuvem, choveu, acabou. 20 pronto. Minutos, meia hora, acabou. Exato. Eu, particularmente, nunca vi, assim, nenhum dia choveu o dia todo. E nunca peguei uma chuva que nem aqui no Brasil. Então, tanto que lá, né, nesses 2 anos, eu nunca usei guarda-chuva. Primeiro por conta do vento, que se você vai usar seu guarda-chuva vai embora. Mas, assim, uma blusa, né, obviamente ali... Um pouco mais preparada, exato, contra a chuva, impermeável, tá tudo certo. Então, a gente se acostuma muito. Então, E posso falar uma curiosidade que eu acabei de lembrar? Sim, claro. Que, tipo, eu, em 6 anos e meio morando lá, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei muito assustada. Porque, assim, Irlanda é muito conhecido por conta de chuva. Sim. Mas não tem trovão. Nossa, semana passada a gente passou uns perrengues aqui. Porque, tipo assim, tanto é que de 6 anos e meio lá, teve uma vez que eu escutei trovão e eu parecia um bicho na janela, tipo, você viu, Bruno? É um trovão, Bruno. Aí eles, caraca, eu escutei. Tipo, não é comum você ouvir isso. E aqui no Brasil é muito. Então é uma experiência diferente, assim. Chove lá, mas é aquelas garoinhas sem graça. Claro que uma vez ou outra chove. Eu voltei, vai fazer, né? Não faz ainda um ano que eu voltei. E a semana retrasada aqui em São Paulo tava chovendo muito, assim. E aí teve um dia que, tipo, a gente tava no escritório da Blue, todo mundo... eu vi seus stories. Trovão, e eu falei assim,
Cara, que saudade Caraca, disso, nunca vi que isso. é um relâmpago. Faz 2, 3 anos que eu não vejo isso, sim, e algumas coisas muito surreais. Não é assim. uma experiência doida, porque é uma coisa que a gente não presta E atenção. aí a gente até no escritório, enfim, Sarinha, todo mundo, a gente foi pesquisar, tipo, como que funcionava o trovão, o raio, que a gente falou assim, cara, por que na Irlanda não tem isso? Umas curiosidades muito loucas. O auge dos 30 anos. Exato. Como funciona o relâmpago? Relâmpago, um trovão. E você só teve essa dúvida porque você ficou 2 anos sem E a escutar. gente falou assim, cara, por que lá não acontece isso? O que que acontece, né? Tá, e qual que é a resposta? Não lembro. Ah, a tá. Sarinha que pesquisou. Então Sarinha, pesquise no Google e traga. No episódio da Sarinha você conta a história do trovão, por favor. Mas assim, é muito louco assim, né, essas diferenças. Então, quando o pessoal fala assim, poxa, chove muito, eu falo, cara, não chove. Talvez pra nós somos Chover chove, mas é que não molha do jeito que no Exato, Brasil, então e dá a aí- sensação que não chove. E aí depende também, né? O Brasil é um país muito grande. Então, Sim. pra nós aqui em São Paulo, a gente tem uma visão. Porque aqui é a terra da garoa. Terra da Aqui de garoa. fato chove. Agora, pô, você pega alguém, por exemplo, poxa, Ceará. Ceará. Exato, que não tá acostumado tanto com chuva, talvez essa pessoa vai pra Irlanda Sim. e vai ter essa visão de que chove muito. Então, essa é até uma dica pra todos os intercambistas, assim, gente. Entenda que cada um na Irlanda vai ter, na Irlanda, ou seja, qual for o país que você vai fazer intercâmbio, vai ter uma experiência. Sim. Então eu tenho uma experiência e tenho uma visão sobre um determinado país totalmente diferente de uma outra pessoa que fez o mesmo intercâmbio no mesmo lugar, às vezes na mesma época. Totalmente diferente. Até porque o Brasil é muito sazonal, né? Tipo assim, poxa, agora início do ano em janeiro é tempo de chuva, cara. Chove muito. Exato. No meio do ano é tempo seco. E lá não, lá sempre tem. Tem tem dia chuva. que é as quatro estações. Exato. Chove, faz sol, neva, enfim, Arco-íris. de repente abre um sol do nada. Arco-íris. Não, arco-íris lá é super comum. É muito louco. Muito comum. Você vê arco-íris quase toda hora. A previsão assim. do tempo do celular lá nunca funcionava. Exato, assim. exato. Impossível. Tipo, hoje vai fazer um clima ameno. Aí Vamos você fazer sai um sem piquenique blusa. no parque, Esquece. pé. Chuva e vento. É Irlanda, bem isso. nos surpreendendo sempre. É, Bi. E assim, voltando então lá, depois Na dos escolha. 2 clima-tempo ficar aqui falando só sobre o clima da Irlanda, mas acho que a gente dissertou bem. Quem tiver dúvida sobre clima, esse podcast vai ser Chama ótimo. a gente. Mas assim, voltando lá, beleza. Vocês queriam Austrália e depois viram que Irlanda era o que mais se encaixava no que vocês pensavam em relação ao intercâmbio, que vocês não queriam ficar pouco tempo, era longo prazo e tal. Entre o casal, eu sei que assim, eu fui sozinha, mas depois de muito tempo falando sobre intercâmbio, eu vejo que dentro do casal sempre tem um que quer mais que o outro. Como que foi esse processo? Tipo, quem convenceu quem? Eu sempre tive esse sonho e eu não vou nem falar de convencimento, mas eu acho que quem deu esse start foi eu, assim. Quem apresentou a proposta? Exato, porque foi muito engraçado, assim, né? E aí a Erika é uma pessoa, tipo, parceira. Se eu falar assim, vamos agora morar na China, bora, tá tudo certo e vamos Massa, nessa. cara. E a gente tinha feito uma viagem, né? A gente tava, digamos assim, né, recente de namoro, 6 meses, algo do tipo assim, não me lembro as datas, sou péssimo, tá tudo certo. Mas a gente tava nesse time aí. A gente tinha feito uma viagem maravilhosa, assim, de férias. E aí nessa volta, né, a gente trabalhava junto na mesma empresa. E aí a gente voltou de férias. E um dia antes de voltar pro trabalho, a gente foi jantar num restaurante japonês. E a gente conversando sobre a vida, né? Tipo Aquela depressão pós-viagem. Depressão pré-trabalho, tipo, de voltar das férias. Ai, meu Deus, tem que voltar das férias. Calma, e não amanhã. foi qualquer férias, tá, gente? Foi Cancún. Gente, teve esse detalhe. Então, umas assim, férias maravilhosas. Tinha acabado de voltar de Cancún. Falei, puta, tá, beleza, tem que voltar E pro aí, trabalho. querendo ou não, é vida no exterior. É querendo exterior, ou tudo não. surpreende, Tá, enfim, exato. né? Tudo. E a gente falou, poxa, é algo que a gente já identificou ali, que a gente gosta muito, que Tem era comum. viajar, exatamente. E a gente sabe que no Brasil é um pouco complexo, né? Tudo um pouco mais caro, enfim. Tanto você viaja aqui no Brasil, quanto você viajar pra fora. E aí a gente entendeu que, assim, quanto mais a gente trabalha aqui no Brasil, mais a gente ganha, mais a gente gasta, e é tudo muito complexo. Você trabalha o ano todo para ter 20, 30 dias de férias, que você tem que fazer tudo correndo, e gasta absurdo. E a gente falou assim, poxa, a gente, né... O que você acha da gente talvez tentar fazer um intercâmbio, enfim, estudar inglês no outro país, meio que deixar essa vida aqui no Brasil pra gente fazer coisa diferente? Porque assim, eu tava com 27 anos, ela tava com 32 na época, pra ela talvez um pouco até mais complexo, né? Essa dúvida de, meu Deus, poxa, a idade, né? mulher. E ela falou, vamos Quando eu digo nessa. mulher, gente, é porque tem um lance de 32 Exato, filhos, tem não? outros planos Sim. e tudo mais. E ela falou, vamos nessa, tá tudo certo, vamos nessa. E eu falei assim, poxa, fechou, é meu sonho. E aí, um dia antes de voltar, teoricamente, das férias, a gente decidiu que a gente ia fazer um intercâmbio. E aí, nesse mesmo jantar, na hora, a gente já começou a
pedir orçamentos. Google, tipo, vamos pesquisar, intercâmbio Austrália, Nova Zelândia, tal. Ah, tá, nisso vocês ainda não tinham entendido pra onde você ia. A gente não tinha definido ainda, isso foi, sei lá, em maio, vamos dizer assim. E aí a gente começou, o Google começou a mandar vários orçamentos para várias agências, e a gente começou a pesquisar, começou a entender as questões de Austrália, Nova Zelândia, e aí conforme, né, vai passando o tempo, a gente falou, bom, beleza, decidimos Irlanda. E aí a gente começou a pesquisar sobre Irlanda, e aí nesse momento também entra a Blue Intercâmbios, porque YouTube, né, pra quem não sabe, Luana, casal em Dublin, Bruninho, que não tá aqui, sim, mas referência ali, a gente começou a pesquisar tudo, a gente falou, pô, legal, esse país aí frio, mas bacana, né, eles se divertem, fazem tudo, compram tudo, viajam, pô, vamos nessa. E aí a gente começou a focar um pouco mais, enfim, conhecemos a Blue, e aí gerou toda aquela conexão, enfim, que eu tenho com a Blue, de cliente, até por isso que eu, né, me tornei Blue. Marina, minha consultora, um beijo pra você, tá tudo certo, um dos anjos da guarda do meu intercâmbio, que pelo amor de Deus me ajudou demais, assim, né, eu e a Erika. Sim. Mas, assim, esse start de casal foi, tipo assim, foi muito natural, assim, eu falo meio que isso, no mesmo tempo. Cara, e foi, assim, basicamente num jantar, assim, eu falei, vamos. Ela falou, vamos embora, tá tudo certo. E, tipo, ali a gente já tinha essa definição, tanto que... Cara, o chefe de vocês da empresa deve estar, tipo... Um beijo pra vocês, Léo, tá tudo certo. Meu ex-chefe, que assim, também foi uma pessoa incrível, assim, e a gente tinha tanta certeza de que a gente ia fazer, que a gente ia viver aquela experiência que, né, falando especificamente daquele momento que a gente estava na empresa ali, com basicamente 7, 8 meses antes de embarcar, eu já sentei com o meu chefe e falei assim, cara, vou com viver muita antecedência. Você não teve medo dele falar, então você está demitido? Cara... Ou medo, não, você já... Dá, mas eu acho que assim, né, como eu estava também, né, há muito tempo na empresa, 9 anos, essa é uma outra decisão muito difícil de você sair de um emprego de 9 anos pra você ir viver algo desconhecido, para o incerto, totalmente, literalmente. assim. Mas como, né, tinha uma relação muito tranquila, muito aberta, eu falei assim, cara, eu tô fazendo isso aqui exatamente pra que a gente possa organizar toda essa questão aqui, enfim, para facilitar para a empresa, para passar todo o conhecimento, para que minha saída seja muito natural, assim, sabe? E, poxa, eu recebi um apoio, tipo, incrível, assim, então foi... E como que foi pra Erika? Viu, então, o Danilo pediu, mas assim, eu também vou sair. É que a Erika... São departamentos diferentes? Foram departamentos diferentes, foi tá. um processo um pouco diferente dela, já foi, tipo, a chefe dela já era um pouco mais complexo, que ela não assiste, não vou falar o nome aqui, sim, tá tudo sim, certo. Sim. Mas, enfim, foi uma outra experiência, mas, assim, os dois, de fato, tipo, pediram demissão, e aí você deve estar pensando assim, cara, se eu pedir demissão de 9 anos de trabalho, 10 anos de trabalho, sim, porque... apesar dos medos, apesar do que talvez a gente, né, digamos assim, perdeu financeiramente, a gente tinha um sonho, a gente tinha um objetivo e a gente sabia que esse intercâmbio iria nos transformar, assim. Obviamente o idioma a gente iria evoluir, sim, mas como pessoas, enfim, como casal também, porque aqui no Brasil a gente, cada um tinha sua casa, os dois moravam sozinhos, apesar de sempre, né, compartilhar, mas lá a gente ia ter que viver junto, basicamente era uma família, porque tinha também a cachorrinha que estava indo, então assim... A filha canina. A gente sabia que ia ser desafio, mas que a gente ia passar por isso, ia passar por cima de todos os desafios, independente do que ia acontecer aqui no Brasil, enfim, sim, que a gente ia ter que deixar abrir mão de algumas coisas. Foi um processo muito tranquilo, assim, pra gente, essa decisão, assim, sabe? Cara, Erika... então, só vamos recapitular. Vocês tinham, você 27 anos e a Erika 32. Os dois tinham mais de 6, 7 anos de trabalho nessa empresa. E namoravam há 6 meses. Por aí. Tipo, além de vocês terem todo aquele lance de muita gente, às vezes, não sei, de tipo, meu, como assim você vai viajar com 27, vai fazer intercâmbio com 27, vai fazer intercâmbio com 32? Meu, você já tá velho. Além de ter essa crítica, existia o medo de trocar o certo do trabalho, a garantia do trabalho, que vocês já estavam lá há bastante tempo, pelo incerto de, tipo, o que vai acontecer da nossa vida. E além disso tudo, vocês só tinham 6 meses de relacionamento. Tipo, tava tudo pra dar errado. Íamos levar uma cachorra, assim. Eram vários julgamentos. Se a gente sentar numa... Cara, tinha tudo pra dar errado. Exato. Principalmente por ser um relacionamento novo, recente. Porque 6 meses, cara, vocês já se conheciam ou vocês... Não, a gente se conheceu, assim, a gente já tava junto há 6 meses, mas sei lá, fazia 1 ano que a gente se conhecia. Ou seja, recente. Era tudo muito novo. E para um país completamente diferente do de vocês, culturas completamente diferentes, e assim, sem ter pontos de referência de outras pessoas, era só você e ela, e acabou. Pontos de referência
da forma que a gente foi, assim, por exemplo, essa questão de cachorro hoje, tipo, eu vejo, né, de levar pet, a gente tem até, né, um vídeo no YouTube, enfim, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas se você quiser, no canal da Blue, tem um vídeo onde a gente, né, detalha tudo isso. Todo o processo burocrático, né? Era tudo muito novo, né, esse vídeo que a gente fez explicando sobre esse processo, na época, a gente não achou sobre isso. Então, assim, legal, a gente sabia que era possível, mas como fazer isso? Como que ia ser esse desafio de chegar lá, tem que encontrar uma acomodação que aceitasse cachorro, uma acomodação para casa. Cara, assim, eram muitas dúvidas, muitas incertezas, mas uma coisa que a gente tinha na cabeça vai dar certo. O pensamento, ele sempre foi positivo, de que a gente queria viver aquela experiência, de que seria desafiante, obviamente, que não seria fácil, mas que iria dar certo. E a gente foi com a cara e com coragem. Cara, mas assim, todos esses poréns, idade, trabalhar muito tempo no mesmo lugar, um relacionamento novo, a cachorra, tudo isso são pontos que vão aparecendo ao longo do tempo de tipo, será que é isso mesmo? Será que a gente vai encarar essa? Mas assim, o que eu reparo escutando você contar é que, tipo assim, a vontade de viver isso era tão grande que vocês enfrentaram todos esses medos. Exato. Pra poder vivenciar isso. Tô certa? Foi isso mesmo? Perfeito, porque a gente, né, enfim, eu falo muito isso, assim, o medo, ele é extremamente importante, e todos esses medos que a gente tinha, poxa, criou uma casca na gente, Sim. super importante pra gente conseguir passar por todos esses desafios. Mas o medo, ele não pode ser maior nunca do que seu sonho, assim, guardem com muita certeza isso, porque se a gente tem um determinado medo que faz a gente desistir, talvez isso realmente não seja medo, sabe? Seja alguma outra coisa. Então, a gente precisa, de fato, saber utilizar esse medo para nos proteger, Exato. né? Para você estar protegido ali de algumas coisas. Mas, assim, a gente tinha convicção de que aquilo ali ia dar certo. Era o que vocês queriam. Sabíamos que não ia ser fácil. E aquilo, tipo, em relação ao medo, só pra pontuar, o medo é muito importante porque é um sentimento primário. Exato. Então, a gente tem medo por uma necessidade de se proteger. É igual o animal. O animal que tem medo, ele se esconde, ele às vezes avança pra se proteger. Então é normal a gente sentir medo e é saudável. Mas você não pode deixar com que o medo te tire a liberdade de ir e vir. Você não pode deixar com que o medo faça você estagnar e não realizar os seus sonhos, não realizar suas metas, não correr atrás das coisas que você tem vontade. Mas o medo é quem te ajuda a pensar. O medo é quem te ajuda peraí, então eu tô com medo de passar necessidade. Então o que eu vou fazer? Vou me organizar melhor financeiramente. Exato. Cara, eu tô com medo de chegar lá e não conhecer ninguém. Contrato o serviço da Blue, que tem uma assessoria lá no país. Olha eu já fazendo meu jabazinho. Eu tenho medo de, tipo assim, ir pra um país, não sei. Então, assim, todo tipo de medo, não deixe que isso te estagne. Não. Vocês ajuda entenderam? aí, escreve aí. Deixa aqui nos comentários. Vocês entenderam? Não deixe que o medo te pare, mas faça com que ele te ajude a pensar estrategicamente o que você vai fazer a partir dali. Exato. Então isso eu acho que é tipo primordial pra quem quer fazer intercâmbio, porque medo vai ter. Não, essa mensagem é extremamente importante. Eu acho que o oposto disso também, eu acho que é muito perigoso, assim, né? Que a gente tá falando, que o medo obviamente não pode te travar. Sim. Mas eu vejo também que tem muita gente que fecha o seu intercâmbio, vai para um outro país achando também, tipo assim, cara, é tudo certo. Expectativas altíssimas. Expectativa altíssima. Eu brinco muito, né? Que eu falo que intercâmbio não é a Disneylândia, sabe? Então, assim, tem obviamente o conto de fadas, você vai passar por coisas ali de princesa, você vai ter experiências incríveis, conhecer pessoas maravilhosas, viajar pelo mundo, mas você precisa estar ciente que você vai passar por dificuldades, que você vai ter dificuldade quando você chegar de encontrar acomodação, que você vai ter dificuldade de arrumar um trabalho, as coisas não vão cair na sua cabeça. Então, muitas vezes você não passou por nada disso aqui no Brasil, né? Tipo, às vezes você não precisou, talvez, nunca procurar uma acomodação, muitas vezes a questão do trabalho aqui no Brasil, né, foi um pouco mais fácil, e aí chega lá, a pessoa se assusta com algumas dificuldades simples que a gente sabe que a gente vai enfrentar. Então, é importante... Até porque, lembrando que tudo é em um outro idioma, né?
Tem esse fatorzinho, né? Esse detalhe. Coisas simples, né? E num outro país. Então, assim, você não sabe andar no novo país, você não sabe falar o idioma do país, você não conhece ninguém porque você tá indo pra um lugar totalmente diferente do seu e ainda saindo da sua zona de conforto porque você vai ter que ir atrás de resolver coisas que às vezes você nunca resolveu na sua vida. Loucura total. Mas é aquilo, né? Às vezes, às vezes não, eu tenho certeza. Que são essas experiências que vai fazer você amadurecer. Porque, mais uma vez, já falei isso em um outro podcast, é sair da sua zona de conforto, é o momento que você evolui. É a hora que doeu a ferida, mas é a hora que você fala, peraí, tem que limpar, peraí, tem que cuidar, peraí, tem que fazer isso. E aí você vai evoluindo, tipo, pra mim, isso foi dos pontos principais do meu intercâmbio, pelo menos. Mas é um processo difícil. Da pessoa, nossa, velho. assimilar tudo isso, sabe? Tipo, a gente fala, obviamente, e assim, gente, vocês precisam passar por isso. Só quem passa Só aqui. quem passa. Então, assim, a gente fala hoje a gente, né, tem esse entendimento e pra gente é muito mais tranquilo, mas na hora que você tá passando ali, você fala assim, cara... E não julgando quem tá indo agora, mas posso falar por experiência própria. Hoje tá bem mais fácil, no sentido de isso daqui. Exato. Cara, na palma da sua mão tudo, né? tudo. E assim, por exemplo, nossa, indiretamente eu vou acabar fazendo o meu jabazinho. Quem é cliente da Blue tem lá o auxílio pro chip, pra já sair do aeroporto com a internet. Tudo na palma da sua mão. Aí o que acontece? Você já tem o Google Translator no seu celular. Cara, você não precisa mais ter aquele medo de, ai meu Deus do céu, eu vou chegar e não vou saber o que falar. Hoje em dia, a própria imigração, às vezes, você vai lá, escreve e apresenta e às vezes consegue dar um jeito ali. Então, assim, na minha época, isso daqui não funcionava do jeito que funciona hoje. Há 10 anos atrás, isso não funcionava desse jeito. Então, tipo, a minha sensação é que hoje tá mais mastigado. Então, assim, cara, não deixe que esse medo te corrompa, porque hoje, na minha opinião, tá mais fácil. Tá tudo, né? E a gente falando, você falou desse jabazinho. E que bom que tá mais fácil. Exato, e assim, né? Você falou um pouco da Blue, assim, a gente, né? Como agência, assim, a gente também, né? Ajuda a fazer deixar essa questão um pouco mais confortável, mais né? leve. Tipo, muitas coisas. Então, até mesmo antes do embarque, né? Pô, a gente envia toda a documentação para vocês apresentarem no aeroporto, a gente manda ali, fala, ó, imprime isso, isso e isso. Tudo mande um vídeo, depois você imprimir, manda um vídeo pra eu te ajudar a conferir. Sim. A gente vai lá, confere o vídeo, confere os documentos. Ou seja, não tem, né, essa dificuldade, poxa, que antigamente você teve essa experiência talvez de fazer tudo isso um pouco sozinho. Então, um pouco hoje, não, totalmente. Literalmente, né? Com 21 anos. Então é isso, assim, hoje tá tudo muito mais fácil. Eu, como cliente Blue, também peguei essa moleza aí, essa babada, chega, recebido no colo, coloca no carro, leva pra acomodação, apresenta a cidade. Tudo tranquilo. Esse tipo de coisa faz a diferença. Assim. Mas aí, assim, por exemplo, beleza. Voltando aqui pra sua história. Ok. Deu tudo certo. Uma coisa que é muito legal é que, cara, como o mundo dá voltas, né? Porque há 3 anos atrás, você estava no escritório da Blue participando de um workshop. E hoje é onde você trabalha. O escritório onde você trabalha. Verdade. Cara, é muito doido isso. Estava naquele workshop, eu, Sarinha, também nossa consultora, estava lá. Nem se conheceram no workshop. Falei, não tinha. E a gente só sabe que os dois estão porque eles aparecem num vídeo de apresentação. A gente não ia nem saber, exatamente. Tá lá os dois bonitinhos, futuros intercambistas prestando atenção. Conheci o Bruno, assim, só de, opa, tudo bem. Eu tava gravidíssima nesse dia, tava muito barrigudona, né? Não fui. O Bruno, o Caio, todo mundo, mas de oi, oi, oi. E mal tá sabia tudo certo. você. Mal sabia que depois de 3 anos eu ia estar todo dia ali naquele escritório. Que massa, cara. A experiência do intercâmbio, ela é muito louca, assim, né? Porque muitas vezes você planeja tanto, você tem tanta expectativa de chegar lá e fazer certas coisas ou tomar certas decisões e o intercâmbio ele vai te mostrar que não é aquilo, talvez, é tudo diferente. Então, falando especificamente desse processo, assim, né, de trabalhar na Blue, poxa, eu lembro que antes de sair do Brasil, eu e a Erika, a gente conversava muito e eu falava assim, eu quero chegar lá, já sabendo que a Irlanda, né, tinha também um número de brasileiros grande, falei assim, eu quero chegar lá, eu vou fugir de brasileiros. Eu adoro essa história! Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Cheguei lá, a Blue me recebeu, só brasileiros, meu anjo da guarda, que é minha consultora, Marina, putz, super amor, enfim, me receberam, me ajudando. Aí Marina ganhou um super amor, hein? Caraca, isso tá aqui com vai moral. ficar gravado, agora eu vou ter que aguentar, mas agora tá não tudo tem certo. volta.
E aí, enfim, né, super essa recepção ali de brasileiros, e são os brasileiros que vão te ajudar com tudo. E depois de 3 meses, eu tava trabalhando numa agência de brasileiros, trabalhando, Auxiliando. recebendo, fazendo walking tour de todos os clientes, ou seja, recebendo todos os clientes, apresentando a cidade, falando português o dia todo. Ou seja, o meu principal objetivo Cuspiu pro céu e caiu na caiu testa. Então, assim, isso é o intercâmbio, mas eu acho que a dica é exatamente essa, assim, é você não se fechar para as oportunidades. Porque hoje, depois de 3 anos, eu vejo que era isso que tinha que acontecer. E era isso que eu estava buscando no intercâmbio, era essa mudança, essa experiência, exatamente. E hoje, poxa, estou extremamente feliz, estou aqui sentado, falando com a Luana, tipo, falando sobre intercâmbio. 2, 3 anos atrás, quando eu fechei meu intercâmbio, jamais, esse não era dos meus planos. Tipo, eu sabia que eu ia pra Irlanda para viver algo diferente, mas que possivelmente, talvez depois de 2 anos, eu ia voltar pro Brasil e ia ter que recomeçar. E na nossa cabeça, quando a gente vai, eu tenho certeza que acho que a grande maioria, talvez vai voltar de onde você teoricamente parou, que é onde você tem experiência e tudo mais. Então, hoje voltar, estar no Brasil, fazendo algo totalmente diferente do que eu fazia anteriormente, extremamente feliz, realizado. Cara, é muito louco. O intercâmbio ele te proporciona isso, sabe? E sem você, eu falo que você muitas vezes você não escolhe, você é escolhido. Então, eu fui escolhido pra estar aqui. Sim. Não escolhi. Exato. Apareceu a oportunidade e eu falei, poxa, é isso. E Bora agarrou. agarrar e vamos nessa. E tá tudo certo, sabe? Falando um pouquinho sobre brasileiro, que eu acho que também é um tema bem polêmico, e assim, ninguém vai morar pro exterior pra conviver com brasileiro. Óbvio, tá? Porque se for pra conviver com brasileiro, obviamente que a gente fica no Brasil. Exato. Só que o ponto-chave disso é o que se relacionar com brasileiro no exterior muda na sua vida. Que a gente só entende quando a gente já tá lá. Sim. Porque quando a gente tá aqui, a gente já fala, meu, óbvio que eu não quero ver brasileiro. Só que quando você tá lá, num país diferente, numa cultura diferente, onde as pessoas, por muitas vezes, não vão entender o que você tá falando, por muitas vezes você vai ter saudade da sua cultura, porque não adianta, cara, a cultura é diferente. Por muitas vezes você quer comer um negocinho, sabe, com outras pessoas, socializar com a sua própria cultura, porque tem aquela saudade. Então, assim, eu sempre falo pra todo mundo e há muito tempo. Você não... Quando você fecha seu pacote de intercâmbio, você não fala assim, olha, a agência não vai falar assim, olha, parabéns, boa viagem, olha, dentro do seu pacote você tem direito a fazer 10 amizades. Você não tem limite de amigos. Então, assim, tá tudo bem você ter amigos brasileiros e amigos gringos, porque, assim, eles vão ser fundamentais no seu intercâmbio de formas diferentes. O amigo brasileiro, e assim, em grande escala, de 100%, 95%, vamos falar assim, brasileiro tem amigo com brasileiro. Por quê? Porque eles que vão entender na hora que você estiver lá embaixo. Que o bicho pegar, na hora que brasileiro que vai te ajudar. A grande maioria das vezes. Não vou generalizar, tá, gente? Não tô falando que o gringo é ruim, mas é porque o brasileiro é imigrante igual você. E ele sabe exatamente, ele sente na pele o que você tá sentindo. Então, quando você encontra alguém da mesma cultura, vocês simplesmente se conectam pela situação que vocês estão. No sentido de estar em um outro país, ter que entender e respeitar a cultura do próximo, às vezes ter que ir atrás de uma acomodação. Tanto é que a grande maioria das pessoas, eu brinco que todo intercambista tem o seu anjo da guarda no intercâmbio. O meu anjo da guarda foi brasileiro. O anjo da guarda do Dan foi brasileiro. O anjo da guarda do Bruno, que eu já entrevistei, foi brasileiro. Tipo, o anjo da guarda da grande maioria das pessoas são brasileiros. É a grande maioria? É. Vou generalizar que sempre vai ser assim? Não. Porque cada um tem uma experiência diferente. Exato. Mas assim, eu acredito que o brasileiro, por muitas vezes, é extremamente fundamental. Então, por que eu tô dizendo isso? Parem com esse pensamento de vou fugir de brasileiro. Ah, Lana, você tá falando isso porque a Irlanda tem muito brasileiro e você quer... Não, eu tô falando isso pra te ajudar porque você vai criar muitas expectativas e formar muitos planos pra você, pro seu intercâmbio. E às vezes você, tipo, vai chegar lá frustrado e é uma frustração que depois você vai ver que não faz sentido. Então é só uma perda de tempo que você tá tendo, que eu já estou aqui te avisando com antecedência pra você não sofrer em relação a isso, porque eles vão te ajudar. Tem brasileiro ruim? Tem, da mesma forma que aqui no Brasil você vai encontrar brasileiro ruim. Então, assim... Eu acho que é uma experiência, ela envolve muita coisa, né? Então, assim, você sai do seu país, você sai da sua cultura, você deixa seus amigos, sua família, de repente você chega lá e, assim, a gente sabe que brasileiro
é diferente, nós somos diferentes, nós somos calorosos. Somos a cultura acolhedora. A gente é o melhor povo e não tem jeito. E é melhor comida também. Exato, não tem igual. Pronto, então, falei. Não adianta você tá lá, tipo, poxa, você tá triste, você tá chorando. Cara, quem vai te abraçar, quem vai te dar a mão é brasileiro. Não adianta, tipo, não generalizando, mas não vai vir um turco e falar assim, cara, poxa, dá um abraço. Tá saudade que você me dá um abraço. Pô, até porque eles conta não comigo. tem isso. Então, assim, Não que não vai ser, pode ser que seja, mas Exato, assim, não na generalizando, grande mas- maioria, né? Então a gente precisa, assim, eu acho que essa base, né, de brasileiros, ela Ajuda muito. é fundamental, assim, e aí, obviamente, é o equilíbrio. Não tô falando aqui pra vocês não terem amizade com gringos, pelo amor de Deus. Não, é pelo isso. contrário, até porque vocês precisam pra treinar inglês, Extremamente pra você importante. mergulhar na cultura, pra você conhecer outras pessoas, pra você sair da sua zona de conforto, porque Exato. assim, o brasileiro é legal pra te ajudar e pra ser seu parceiro em alguns momentos, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa conhecer outras pessoas. Exatamente. Né? Então eu mas acho que isso faz toda a diferença. É abrir essa mente, assim, de não ficar com isso fixo na cabeça. Até porque Exato. se eu tivesse ficado fixo com isso na cabeça de Você não não vou me estaria aqui envolver, na minha eu não frente. estaria aqui falando sobre intercâmbio com vocês. Então, é isso. Estejam abertos a todas as oportunidades, deixem que o intercâmbio vai levar vocês, assim, gente. Vocês saem do Brasil, vocês não têm ideia do que te vai espera. acontecer. Ninguém. Literalmente E ninguém. assim, são duas pessoas falando. Um que prometeu que não queria ver brasileiro Tô e aqui. começou a trabalhar numa agência pra ajudar outros brasileiros a irem pra Dublin. Relaxa. E uma outra brasileira que foi lá falando, eu vou correr de brasileiro. Chegou lá, casou com o brasileiro, Casou, tem filho. abriu empresa de pra brasileira. ajudar brasileiros a irem pra lá. Ou Então seja, assim, cara, não foca intercâmbio. nisso. Não foca nisso. A gente, vai. e pode ser também que você fale assim, não, nossa, adorei a ideia deles, então, nossa, vou super ter amigos brasileiros. E você chega lá, você gosta tanto dos seus amigos da sua escola, que são de outras culturas, que são você nem vai incríveis sentir também, falta. maravilhosos, Exato. assim, mas são momentos diferentes. Exato. Cada experiência é uma experiência. É isso aí. Aí falando um pouco sobre, por exemplo, ok, escolheram Irlanda, fecharam com a Blue, vamos embarcar. Tem a Malu. Processo Ok. delicado. Todo o processo o Dan já falou, tem aqui no nosso canal do YouTube, então, cara, entra aqui no canal do YouTube e assiste o vídeo completo. Se você quiser saber sobre processo, é nesse vídeo. levar Hoje eu a quero parte. saber sobre experiência. Como foi pra vocês? Ela foi dentro do avião com vocês? Embarcou no caixote lá embaixo, que eu sei que tem cachorro que precisa ir desse jeito. Como que foi pra vocês essa experiência em questão dessa transferência? Porque, meu, se a gente sente diferença de um país pro outro, o bichinho também sente, né? Muito, muito mesmo. E assim, né? A possibilidade de ela ficar no Brasil, isso não existia. Então, tipo, ela tinha que ir. Ah, tá. Então a gente começou. A Erika falou, cara, vamos, mas só se a Malu for. Botou ali, falou, ó, vai. Eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Deixo as duas aí, vou sozinho. Aí, Erika, Vou aí. confessar que pensei nisso, mas falei, pô, tem um coração mole, Ai, né? Falei, vou levar, tá Danilo. tudo certo, vamos nessa, vamos juntos. E aí a gente fez todo o processo, né, enfim, que eu expliquei já no vídeo, mas a experiência de levar, assim, um pet, acho que pra quem ama, assim, animal, é incrível, assim, porque, principalmente quando você tá, né, num outro país, longe de tudo, que bate aqueles Vem dias... cá, Maluzinha. Cara, você chega em casa e, tipo, pô, o Tem alguém cachorro pra te te receber. recebe ali, tipo, com a maior felicidade do mundo, como se fizesse 10 anos que não me via. Você fala, cara, que legal, tá tudo certo. Então ajuda muito nesse processo, pelo menos assim, pra gente foi algo muito importante. E ela, por ser pequenininha, assim, o processo de levar ela é pra uma Irlanda... Yorkshire, no caso. Yorkshire desse tamanho, 2 quilos, foi assim, super tranquila pra ir no avião, né? Ela, por ser pequenininha, ela foi na cabine com a gente, então, debaixo do banco. E assim, o pessoal da companhia aérea foi um amor, a gente colocava ela no colo durante o voo. Então assim, ela ficou, o primeiro voo de São Paulo pra Amsterdã foi 11, 12 horas, super tranquila, dormindo, sem dar um latidinho, tá tudo certo. Chegou em Amsterdã, Lady. descemos, amor de pessoa. Malu Lady. Exato. E aí, chegou em Amsterdã, ficamos ali um tempo de conexão, chegamos na Irlanda. E durante todo esse processo aí de 14 horas, 15 horas, a Malu não fez nada, não Cara, fez um xixizinho. essa é a dúvida. Não fez um cocôzinho durante 15 horas, uma fofa. Falei, Malu, segura aí, filho, segura, chegando lá, vai ter Não, um mas vocês banheirinho pra até você. tentaram, né, na Tentamos conexão. na conexão, mas ela falou assim, eu não vou fazer na frente dos outros, né, meu bem? Gente, Meu queridinho. me respeite. Primeira vez que eu estou vindo no exterior, vocês vão me obrigar a passar esse mecão. Tá certo, ela. Tudo certo. Quem nunca, né? Como a gente tava indo com o pet, a gente não ficou em residência estudantil, porque não é permitido. Então a gente pegou um Airbnb. Então era um Airbnb de um japonês, né? Que tinha a casa dele na frente e ele tinha uma outra casa no fundo, uma edícula. E aí a gente chegou, enfim, transfer da Blue deixou a gente, pegamos as malas, o japa levou a gente pra dentro da casa. Coisa linda, apresentou a casa, tudo mais.
Aí ele falou, vou chamar minha mulher pra apresentar aqui, né, como que liga o fogão, que essas coisas aí eu não sei. Eu falei, tudo certo, Japa, vai lá. Entrou a mulher dele, começou a apresentar as coisas. Dona Maluzinha falou, cheguei em casa, aqui é a casa? Acho que vi um banheiro aqui, é a hora. É aquele desespero de quando você tá muito apertada e você chega em casa arrancando a roupa pra, tipo... Literalmente a Malu fez isso, só que o banheiro dela foi em cima do sofá da mulher e a mulher na nossa frente, assim. Aí na hora que eu vi, eu já peguei, tipo, uma blusa minha, joguei por cima, desespero total, assim, um cheiro, gente, horrível, tá tudo certo. Falei, caracas, e aí a gente, não, entendemos, ok. Mas ela percebeu? Não, eu acho que não, porque, tipo, eu já joguei em cima aqui, fiquei meio que na frente, tipo, não, tudo ok. Nossa, que sofá confortável. Em inglês, a mulher falando um monte de coisa. Ok. Vai, mulher, vai, tchau, vai logo. A mulher saiu, fechei a porta, falei, Érica do céu, e agora? A gente acabou de chegar, já vai ter que pagar um sofá novo pra essa mulher, pelo amor de Deus, a gente não tem dinheiro. E aí fomos lá, lavamos esse sofá, enfim, por fim deu certo, não ficou mancha nenhuma, eu acho. Tá tudo certo. Só que assim, é um processo complexo, né? Foi o que você falou. Pra gente é difícil se adaptar, a gente tem toda essa questão mesmo emocional pra eles também, assim. Então, independente, gato, cachorro, vai sentir. Então, ela sentiu muito esse primeiro momento, processo. assim. Questão do clima, poxa, a gente saía com ela, saía com 3, 4 roupinhas, e mesmo assim, voltava. É o Joey do Friends, é o Joey andar, canino. Exato, nem conseguia andar, e aí voltava espirrando, tadinha. Foi um processo um pouco complexo. A gente ficou 15 dias nessa acomodação, nesse processo inicial, e logo depois a gente acabou se mudando para nossa acomodação Quanto fixa. tempo vocês conseguiram para conseguir? A gente conseguiu a acomodação no 14º dia. A gente tinha 15 dias de Airbnb, a gente conseguiu a acomodação no 15º dia. Para quem tá levando um pet para Irlanda, o que você indica? Hoje, 1 mês pelo menos de acomodação, no mínimo. E sabendo que é um processo um pouco mais complexo. Porque não são todas as casas que aceitam cachorro. A acomodação estudantil não aceita, flats, enfim, estúdios é um pouco mais complexo. Os landlords, né, que são aí os corretores, eles não aceitam normalmente. Porque, assim, independente do tamanho do animal, ele acha que vai de fato detonar a casa e tá tudo certo. Sim. E a gente entende isso. Então é um pouco mais complexo. E aí acho que a dica que eu dou pra todo mundo com relação a essa questão de acomodação, e é independente se você vai com animal ou não, esteja aberto a olhar para todas as oportunidades. Não façam um filtro quando você chega. Porque hoje eu vejo muita gente que chega, eu quero morar no centro, eu quero pagar bom, 300 bonito, barato euros, e ótima localização. eu quero morar com 2 pessoas. E gringo, por favor. Esse cenário não existe para você. Então, assim, esteja aberto a morar mais distante. Esse cenário não existe para ninguém. Exato. E é muito engraçado, acho que esse fica um recado aqui para todo mundo, tá? Eu vou ser um pouco direto aqui, na verdade, porque aqui, por exemplo, no Brasil, muitas vezes aqui em São Paulo, por exemplo, eu vou trabalhar, às vezes eu levo 2 horas de transporte público, é metrô, é isso, um baita perrengue. E aí quando chega lá, essas mesmas pessoas que levam 2 horas, às vezes, né, pra ir pro trabalho, chega lá, ela não aceita, ela não consegue se enxergar morando a 20 minutos do centro de ônibus. Um ônibus com aquecedor, Wi-Fi, carregador de celular, vazio. Então eu e a Érica, essa primeira acomodação que a gente encontrou era em Dublin 10, que é longe do centro, 25 minutos de ônibus. Só que pra gente era super perto. Só que se eu pegar aqui 100 intercambistas... Que é o seu ponto de referência, né? Se eu pegar 100 intercambistas e colocar aqui e falar, vocês morariam em Dublin 10? 90 vão falar assim, não, porque é longe. Não vou pegar 25 minutos de ônibus. E um mês atrás, estava demorando 2 horas pra chegar no trabalho. Minha opinião, como qualquer centro, você tem 2 opções. Ou você mora em um apartamento mais novo, só que extremamente caro, ou você mora num apartamento mais antigo, mais histórico, principalmente a arquitetura da Europa. É uma arquitetura histórica, às vezes você vai morar num prédio que já tem sei lá quantos anos, entendeu? E o interior já é mais antigo, só que por ele ser mais antigo, às vezes ele fica mais barato comparado com outros apartamentos. E a sensação que eu tenho, eu morei distante, eu morei em Dublin 15. O apartamento era mais novo, era de mais qualidade. Exato. Então, assim, isso também é um ponto, que às vezes você tá não, eu quero morar no centro, eu quero bom, bonito e barato, mas às vezes pelo mesmo preço que você vai morar no centro, nesse mais antigo, você consegue um lugar melhor, um pouco distante. A gente teve essa experiência, assim, a gente morava numa casa super nova, maravilhosa, morava só com mais 2 pessoas na casa, eu e a Érica.
Tinha essa questão de dividir casa, mas não era com muitas pessoas, né? Essas 2 pessoas eram brasileiras? Um era brasileiro e o outro era o dono da casa, que era um irlandês, que tinha um cachorro também, tipo, na casa. Então, assim, é uma pessoa também fantástica, incrível. Era um cachorro macho? Era um cachorro macho e, tipo, dava uns 10 Que na Malu. isso, hein, Malu? Mas, coitado do cachorro, se ele pegasse a Malu, não dá não. Ele dava uns 10 na Malu, pelo amor de Deus. Ficava Mas bem ficaram de olho friends, ali. pelo menos? A Malu fez o intercâmbio, treinou o inglês dela? Era um amor de pessoa, assim, os dois se divertiam horrores. Nossa, então a Malu foi a que mais voltou fluente. Latidos em inglês. Tipo, vai. E aí, assim, acho que essa questão de morar, vamos dizer assim, afastado, que não é afastado. Você morou em Dublin 15, eu morei em Dublin 10. Sim. É uma experiência também muito legal, assim, né? O bairro que eu morava, por exemplo. O meu bairro era só da Gringolândia. Exato, assim, era só gringo. Tinha brasileiro, mas era um ou outro, assim, Exatamente, tem essa vantagem que era só gringo, bairro super residencial, vários parques, puta, super mais tranquilo. Então, assim, eu tinha a tranquilidade do bairro onde eu morava, e se eu quisesse agitação, aí eu ia pro centro. Então, tinha final de semana que eu era que a gente ficava onde a gente morava, tinha uns pubs bem mais tranquilos. Pô, quer agitação? Vamos encontrar a galera? Centro da cidade, Temple Bar e por aí vai. Sim. Então, eu vejo uma vantagem muito grande, só que hoje a galera realmente... Cara, não se enxerga dessa hoje forma. Hoje não, Danilo, sabe? sempre. Sempre, né? É isso. Aí assim, ai, nossa, a acomodação tá difícil. É porque todo mundo quer o mais fácil, não adianta. Exato. Mas então, aí assim, o mais fácil por muitas vezes é mais caro. Tudo que é mais fácil por muitas vezes é mais caro. A galera, a acomodação tá difícil. Nunca foi fácil, gente. A acomodação é cara, também nunca foi barato. O que você tá disposto? O que você tá aberto? E aí cada um tem uma experiência. Não adianta você pegar um post de alguém num grupo de Facebook ou grupo de WhatsApp e achar que aquilo ali é verdade pra todo mundo. Até porque todo mundo tem uma experiência. Um tem diferente uma experiência do outro. Exatamente. Nunca vi ninguém morar na rua na Irlanda. Nenhum intercambista. Nenhum, tipo assim, olá, aquela plaquinha, sou brasileira e não consegui uma acomodação, por favor me ajude, estou morando na rua. Mais um motivo que a gente sempre fala, vá planejado financeiramente. Não encontrou acomodação nos 15 dias? Por que a gente recomenda você ir com dinheiro a mais? Exatamente para isso. Exato. Hoje em dia você tem hotel, hoje em dia você tem hostel, hoje em dia você tem Airbnb. Na minha época não tinha Airbnb. Tá vendo? Olha aí. Então, assim, gente, vão tinha, mas não aberto, era assim uma coisa, assim, meu Deus. Vão aberto, independente, né? O meu processo foi um pouco mais complexo com o animal, então eu achei ali no 14º dia um post, olha só, esse post no Facebook. Muitos posts, muita coisa rolando. E esse post no Facebook era um post que não tinha, assim, o dono da casa, depois eu entendi o porquê que ele fez isso, ele só escreveu assim, aluga o quarto disponível, quarto para casal. Pronto, ele não colocou uma foto, não colocou nada. Esse post já tinha sido há uns 10 dias, não tinha comentário, não tinha curtida, não tinha nada. Por quê? Olha a falta de estratégia. Porque não tinha nada. Ninguém viu. Mas a ideia dele era exatamente essa. Por quê? Porque ele é um cara super tranquilo. Ele não queria que, tipo, se ele colocasse foto do quarto mais, ia lotar de gente. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, esse quarto aqui tá disponível? Na hora ele respondeu, claro, pode vir aqui amanhã visitar. Eu falei, oi. Só que eu não falei da Malu. Aí eu falei, mandei a foto. Eu falei, cara, mas eu tenho essa cachorrinha aqui. Aí ele só respondeu com a foto do cachorro dele desse tamanho. Eu falei, pronto. Chorando. Não, nossa, eu e a Erika, a gente foi no outro dia, eu nem paguei, ele entregou a chave pra mim. Falou, tá, de vocês. Pode se mudar amanhã e tá tudo certo. Nessas horas eu vejo... E aí é o que eu falo pra galera, assim, gente, não filtrem. Porque, tipo, o post que tava lá 10 dias, que ninguém curtiu, que ninguém fez nada. Por quê? Porque não tinha foto, não tinha descrição, não tinha nada. Foi a melhor acomodação da vida pra mim. E eu entendi, porque é um cara, um irlandês, super tranquilo, ele não queria que... Se ele colocar, ele sabe, se ele colocar foto, descrição, ia lotar de, obviamente, gente lá. Então, assim, estejam abertos e sem fazer filtro, só vai. Uma pergunta que eu acho que você vai poder me passar, assim. Você acredita que ter positividade no sentido de, tipo assim, cara, você conseguiu no último dia com o cachorro. Mas, assim, essa sensação de, cara, não, vai dar certo, vou focar. Faz a diferença no intercâmbio, você ter o pensamento positivo. Porque eu vejo que muitas pessoas ficam habitoladas nos grupos, vendo pensamentos negativos, reclamações. Aí começa a se contaminar com aquela energia negativa. E, cara, a sensação que eu tenho é que sempre dá... não é positivo. Você atrai aquilo que você joga pro universo. Exato. É simples assim. Se você acha que seu intercâmbio vai ser difícil, se você acha que a acomodação vai ser difícil, se você acha que vai ser difícil arrumar trabalho, é isso que você vai encontrar. Exato. Ainda mais se você começar a fazer amizade com pessoas que pensam igual você. É simples. Aí vai ser maravilhoso, porque aí um vai contaminando o outro. Então, assim, eu acho grupos de Facebook, eu acho grupo de WhatsApp, eu acho fantástico. Eu acho que tem muita coisa que você consegue extrair de lá positiva. Mas filtre. E saiba que você vai ter uma experiência totalmente diferente de quem está colocando ali no grupo. Até porque as pessoas que estão conseguindo trabalho, as pessoas que estão conseguindo acomodação, as pessoas que estão conseguindo tudo,
elas não vão nos grupos falar. Existe um site... Tipo, olha, gente, estou muito feliz, conquistei a minha acomodação. Olha como eu estou feliz na minha casa. Existe uma coisa muito fantástica no Brasil, que é um site chamado Reclame Aqui. Uhum. É o maior site de reclamação do Brasil. Sim. Existe um site chamado Elogia Aqui. Ah, eu quero. Por quê? Porque as pessoas gostam de quê? Reclamar. De reclamar. Exato. Então, quando você quer fazer uma reclamação, você sabe onde você vai. Como que seria o nome de elogio? Elogia Aqui, né? vamos criar isso aí. Vamos, fantástico. ninguém pensou nisso antes. Porque é isso, assim, quando, não vai por ter exemplo, ninguém. Eu tive uma experiência, tipo, pô, arrumei uma acomodação maravilhosa. Eu nunca fui num grupo de WhatsApp, de Facebook, e falei assim, cara, que legal, achei. Ninguém vai fazer isso. Essas pessoas que estão conseguindo, elas estão focadas em conseguir o trabalho, elas estão focadas em conseguir a acomodação. Elas não têm tempo pra ficar reclamando em grupo, algo do tipo. Então eu sei que não é fácil, gente. Não tô falando aqui pra vocês que, nossa senhora, é mil maravilhas, você vai chegar lá, você vai conseguir trabalho rápido, casa, tipo, em 2 dias. Não é isso. Mas pense positivo e faça também, né, acontecer. Onde? Exatamente. As coisas não vão cair na sua cabeça. Sim. Então, a gente ficou o dia inteiro sempre correndo atrás de acomodação, visita uma, visita outra. Chegou um momento, por exemplo, a gente ia visitar as acomodações, mesmo sabendo que não aceitasse cachorro, a gente, tipo, ia visitar. Vamos levar a Malu pra ver se a gente conquista? Então, na verdade, a gente Malu, ia sem. lambe, seja simpática. A gente ia sem, e aí, tipo, fazia todo o processo, aí a pessoa falou, legal, gostei de você, pô, é vocês, então, mas a gente... não. A gente voltava todo chateadão, sabe? Mas a gente nunca a gente só esqueceu de avisar que temos um cachorro. Não. E a gente até poderia, tipo, mentir, mas não era o que a gente queria. Então, mentido, né? Malu se esconde, eles estão chegando. O tamanho da Malu dava pra colocar ela dentro da mala, tranquilo, assim. Mas não, a gente sempre fez o processo muito certinho. Sim, e sabendo que ia dar certo. Então, assim, pensamento positivo, se une, o que você falou, com pessoas extremamente positivas. E não desiste também, sabe? Porque eu vejo, poxa, tem milhares de clientes, a gente atende muito. Tem cliente que, durante todo esse processo aí de pandemia, agora na hora da reabertura, eu tenho clientes que cancelaram o intercâmbio. Sim. Porque tá muito difícil a acomodação, por conta disso. Se você vai desistir do seu intercâmbio por conta disso, realmente acho que você não está preparado para fazer intercâmbio. Acho que é melhor você, de fato, né, pensar, enfim, talvez em fazer um outro momento, porque você talvez não vai passar por por todos os obstáculos que tem. Então, assim, pensamento positivo sempre, porque as coisas vão acontecer, fato. Conseguiu casa, beleza. Fomos pro emprego. Resumidamente, porque o tempo já tá acabando. Mas assim, como foi a sua experiência com o seu primeiro emprego? Me conta um pouco mais, assim, de como que foi. Enfim, né, cada um tem sua experiência, obviamente. Eu tive a experiência de poder trabalhar como delivery, que é um dos trabalhos mais feitos aí por brasileiros quando a gente chega, homem e mulher. E é um trabalho muito gostoso para quem gosta de pedalar, enfim, principalmente quando eu cheguei, na verdade, eu gostava, né, de pedalar, mas eu tinha um pouco de receio por conta do inglês, então é um trabalho que teoricamente você não pratica tanto inglês, porque basicamente, né, a gente pega comida no restaurante e leva até a casa da pessoa. Bye. Exatamente isso, né, tá tudo certo. Chip. E aí, foi algo muito rápido, né, enfim, consegui uma conta, comprei a bicicleta e falei, vamos começar a trabalhar, tá tudo certo. E aí, né, processo ali de trabalho, eu cheguei já numa época mais tranquila, abril, então já não tava, já era primavera, já tava mais tranquilo. Sim. E foi um processo mais tranquilo, até o primeiro dia de chuva. Aquele dia choveu um pouquinho. Aquele primeiro dia de chuva e frio. E frio, Luana do céu. E aí quando você chega, você não tá totalmente preparado com as roupas certas. Claro, então assim, eu tava daquele jeito. Falei, beleza, chuva. 3 calças, 4 blusas, quase não pedalava. Tava parecendo maluco quando chegou. Aqui tá. O Rex. Nossa, difícil, um peso gigantesco. Aí era o peso da roupa, que já tava cheio de roupa. Nossa, velho. Molhado. Mais o peso da caixa que tem que levar as coisas. E o vento, que você sabe que é absurdo, assim, um negócio loucura. E aí eu falei. Sabe. Exato. Só que nesse dia que chove, pra quem é delivery, é o melhor dia, porque todo mundo fica em casa e todo mundo pede. Então é o dia que a gente mais trabalha e mais ganha dinheiro, obviamente. Falei, vamos nessa. Saí às 2 da tarde, voltei, sei lá, 9, 10 da noite. Coisa linda, feliz ali com o dinheiro que tava caindo no aplicativo. Aí na hora que tava chegando em casa, morava no 2º andar, liguei pra Erika, falei, desce aqui, pega a bicicleta que precisa colocar lá no fundo da casa, eu não vou andar todo na casa, porque senão eu vou molhar tudo, que eu já vou subir. Mas por que você pediu ajuda pra ela? É porque senão eu tinha que levar a bicicleta até o final, ia molhar toda a casa. Eu falei, E você tava ensopado. Eu falei, só pega a bicicleta, bota lá no fundo pra mim, que eu já vou subir direto pro banheiro. E morrendo de frio, assim, tremendo. Aí fechei a porta do banheiro e aí sentei na privada. Porque eu não tinha força pra tirar a roupa. Nossa. Eu não conseguia, assim, minha mão congelada e a roupa grudada no corpo. E não era uma, era
3, 4 blusas, 3 calças. 10 camadas de Danilo. Eu não conseguia, de fato, tirar a roupa. Eu sentei na privada e simplesmente comecei a chorar. Nossa. Mãe e pai nem sabem disso, desculpa por isso, não contei isso pra vocês. E aí eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Era isso aqui? É pra isso que eu abri mão do meu trabalho de sei lá quantos anos. 2 meses atrás eu tava sentado no computadorzinho, fazendo reunião, tudo tranquilo, numa sala fechada, ar-condicionado. E hoje eu tô aqui passando um baita frio desse. Você acha que foi um dos maiores perrengues, assim, no sentido de se sentir, às vezes até meio que culpado, tipo, cara, o que eu fiz da minha vida? Acho que é o primeiro impacto, assim, sabe, que eu tive de fato. Porque até então tava tudo muito lindo, né? Tudo muito lindo, nossa, você tira foto, tá maravilhoso, tá trabalhando, o dinheiro tá entrando. Sim. E aí foi ali que eu parei assim, falei, cara, será que é isso que realmente eu quero? E aí, tipo, bateu um desespero, e aí bate aquela dúvida, volta, não volta. E não só dúvida, tipo assim, porque na hora você tá sentindo na pele. Exato. E aí você, então, você, na verdade, você não tem a dúvida do que tá acontecendo, você tem a dúvida de tipo, caraca, por que eu fiz isso com a minha vida, né? Exato, e assim, é uma coisa simples, não é nada, tipo, depois eu vi que aquilo ali é normal, e todo mundo passa por isso. Mas naquele primeiro momento foi um impacto muito grande, assim, que eu falei, cara, troquei não meu precisava. trabalho pra ficar andando de bicicleta exatamente, nesse frio, passando nada por isso. contra, e, pelo amor de Deus. Não, e hoje... você pagou pra passar por isso. Exatamente, assim, e era isso que eu tava precisando, e era a experiência que eu tava buscando. Eu saí do Brasil pra quê? Pra sair da minha zona de conforto, pra viver experiências novas. Sim. E aquilo que eu tava vivendo. Então, por que reclamar? Por que achar que naquele momento eu tinha que voltar ao Brasil? E é muito uma mudança de dentro pra fora, né, cara? Exatamente. É uma experiência de vida, não é só... acaba que no intercâmbio, o inglês, ele acaba sendo um detalhe perto de todas as experiências de vida que o intercâmbio pode proporcionar. E ali foi uma virada de chave, assim. Meu intercâmbio realmente ele transformou naquele momento, por vários motivos. Obviamente por enfrentar as dificuldades. E pra mim, assim, acho que até uma das principais lições que eu tiro do intercâmbio é você olhar o outro lado, assim, sabe? Tipo, eu comecei a reconhecer muito mais todas as pessoas, todos os tipos de trabalho. Porque naquele momento ali eu pensei, eu falei, cara, 1 mês, 2 meses no Brasil, eu tava pedindo uma pizza, e às vezes a pizza, ela chegava com o queijo tudo de um lado, e eu ficava pé da vida com o motoboy. Só que e se aquele cara caiu, igual eu já caí? Seu ponto de referência vira outro. Exatamente. E se aquele cara, quando a minha pizza chegou toda detonada, ele caiu? E ele ficou com vergonha de falar pra mim, igual aconteceu comigo, quando eu caí, detonei tudo o lanche do McDonald's do cara, tadinho. E fui entregar a coca dele toda destruída, sem refrigerante. Sorry. E eu com vergonha de falar pra ele que eu tinha caído, que talvez ele iria me entender. Então, assim, eu comecei a enxergar muito mais o outro. Por quê? Porque eu tava naquela situação. Tem alguns determinados trabalhos, exatamente, tem alguns determinados trabalhos que, infelizmente, às vezes, né, não por proposital, mas inconscientemente, a gente acaba, tipo, não enxergando tanto, sabe? E quando a gente vai pra lá, a gente faz isso, sabe? Sim. Então, ali foi uma virada de chave muito grande, assim, no meu intercâmbio. Acho que foi um dos, vamos dizer, talvez o maior, mas foi, acho que o principal perrengue ali, que foi aquele que marcou, sabe? Que não é um perrengue gigantesco, tem gente que passa por diversas outras situações, mas pra mim a história, assim, marcou bastante. Não, e além de ser um perrengue, foi algo que acabou te ensinando muito. Né? Eu tive essa mesma sensação. Meu primeiro emprego no meu intercâmbio foi como cleaner na casa de uma paquistanesa. E antes de eu ir pra lá, eu tinha um trabalho dentro de uma agência. Eu atendia grandes empresas, pensando na estratégia de marketing e tal. Era uma garota de 21 anos. E na hora que eu me vi limpando, tirando cueca do filho dela paquistanês do chão, eu falei, cara, eu não preciso disso. Mas é aquilo. Você, dentro do seu intercâmbio, você tem a possibilidade de fazer igual eu e o Danilo, de olhar essa situação e falar, cara, eu não precisava disso, mas por que eu tô aqui? Exato. E refletir sobre aquilo e aprender com aquilo, ou você tem a outra oportunidade, que é de reclamar. Exato. Tipo, pô, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu vou largar a mão e realmente sair. Então, assim, pra tudo na vida você tem 2 opções. Você vai reclamar ou você vai aprender com aquilo. Tanto experiências negativas quanto positivas têm um aprendizado. Mas é opcional. Você aprender ou você deixar isso passar, né? Eu lembro muito que depois desse momento eu comecei a entender. Eu lembro que no trabalho onde eu trabalhava tinha um quadro que tinha aquela famosa foto do copo meio cheio e meio vazio. Exato, é isso. Foi nesse momento que eu entendi o que era aquilo. Aquele copo é isso, então. Ele tá cheio ou ele tá vazio? Exato. Vai de você. Você vai ver meio cheio ou meio vazio. Aí vai de você. O que você quer enxergar daquela situação, sabe? O que você vai tirar dali de aprendizado. Então, pra mim, ali foi um momento, tipo,
difícil, mas que a partir dali, tipo, meu intercâmbio foi muito mais tranquilo, sabe? Então, depois dos outros dias de chuva também, de boa, tudo certo. Sim. Aí eu chegava molhado, o que eu fazia? Já entrava no chuveiro quente. Érica, liga o boiler. já tomava um banhão quente, todo cheio de roupa, tá tudo certo. Então, depois, tipo, hoje, obviamente, eu dou muita risada sobre isso, mas no momento... E hoje a gente valoriza a eletricidade em casa, que não precisa ligar o boiler pra tomar banho. Boilerzão. Eu vou falar pra você que eu dei sorte, porque eu tive graças a Deus, depois, assim, a experiência de ter chuveiro elétrico, né? Então, nossa! Aí era topzera, aí era elite, não, né? Exato, elite. Elitizado. Não, cara, sério, só quem viveu tomando Boilerzão, banho de... Boiler, pra quem não sabe, é tipo uma panelona que você liga um botão pra esquentar água pra você tomar banho. E às vezes no meio do banho, a água quente acaba. Tipo, eu sofria muito, porque eu sempre tive cabelo comprido e às vezes eu tinha, tipo, frio, e você lá, morrendo de frio, assim. Era que nem quando acabava a luz. Nossa. Você tinha que esquentar a água, tomar banho de caneca. Tristeza, o boiler, tristeza, tipo isso, um pouco maior, obviamente. Tristeza. Mas enfim, a gente vai se acostumando, seu banho vai ficando mais rápido, tá né? Tudo certo. Aprendizados, intercâmbio, é isso. Experiências. Coisas totalmente diferentes. Assim. Mudando da água pro vinho, de perrengue pra uma das situações mais incríveis do seu intercâmbio. Mais incríveis? Olha, assim, né, não vou nem falar de lição aqui, mas acho que pra mim a coisa mais incrível, assim, no geral, né, não vai ter uma especificamente, mas pra mim o que é uma das coisas que eu fui buscar no intercâmbio era viagens. E a Irlanda consegue proporcionar isso pra gente, assim. Então, cada um vai ter a sua coisa incrível, assim. Pra mim, o que mais me enchia os olhos era a facilidade de você... A oportunidade de conhecer novas culturas. A oportunidade de você estar ali trabalhando do que for, trabalhando de cleaner, trabalhando de delivery, trabalhando do que for. E você conseguir fazer coisas assim que, cara, não imaginei, talvez sabe? Você não vai ter mais essa exatamente, que é um pouco mais complexo. Então, essa facilidade que a gente tem de estar na Europa, de poder viajar para outros países, de pagar super barato, de ter esse poder de compra, sabe? Realmente, isso pra mim ali é algo incrível. Eu não tô falando só de viagens, obviamente, para comprar outras coisas, enfim, né? Mas a gente pra você sabe, foi isso. Mas as viagens pra mim eu acho que é o que mais enriquece, assim. Cara, sabe uma coisa que me chamou muita atenção no meu primeiro ano de intercâmbio? Eu ainda trabalhava como cleaner e aí a gente teve uma oportunidade, eu acho que foi esse time, o Bruno não tá aqui pra me corrigir, eu sou meio ruim de tempo, mas assim, o Circo de Solé tava indo pra Dublin. E aí, tipo, eu sempre fui louca. Só que, no Brasil é caríssimo. Terrível, exato. Caríssimo. Tipo, só quem tem oportunidade de ir, o que é muito triste, é só quem tem muito dinheiro. Exato. Ou você parcela em 157 milhões de parcelas. Mas, enfim, lá tava tendo ia ter o Circo de Soleil. Eu falei, cara, tô de cleaner, obviamente, não vou ter essa oportunidade. Pensamento de brasileira, óbvio, né? E aí, quando eu fui ver o preço, eu falei, eu não acredito que o valor do ticket, uma pessoa que é cleaner, tem essa possibilidade. Isso foi um dos momentos que mudou meu mindset de entender que ali era um país de oportunidade para todos. E é ali que eu poderia crescer na minha vida. Sem dúvidas. Mudou uma chave. E eu falei, cara, tipo assim, uma pessoa que trabalha... Lá não tem isso. Uma pessoa que trabalha de cleaner podia estar sentada do lado do CEO do Facebook normal, assistindo a mesma peça, cara. Exato. E eu acho muito triste que no Brasil não exista isso. Tipo, é muito triste. Então, quando você vai pra fora e você vê isso, você fala, que lugar incrível! Oportunidade de alinhar as oportunidades pra todo mundo, exato, sabe? Então, isso pra mim foi realmente uma das coisas que mais me surpreendeu, assim. Isso é o que eu falo, assim. E viagem é algo que... é um enriquecimento, assim, você aprende tanta coisa, você vive tanta coisa que hoje em dia a gente tem isso aqui, a gente tira foto, sim, a gente guarda e tá tudo certo, tá tudo registrado aqui, tá nas redes sociais, é lindo, maravilhoso, mas o que você vive naquele determinado país, naquela determinada viagem de sentimento, de emoção, isso não tem preço, assim, então eu falo que viagem pra mim é a coisa que mais me enriquece, e aí cada um vai ter a sua determinada situação. Eu, por exemplo, sempre amei futebol. Poxa, a experiência que eu tive de poder entrar no estádio, por exemplo, do Barcelona. Cara, é coisa simples. Talvez pra você que está assistindo seja coisa simples. Pra mim, uma baita emoção, assim. Então, isso pra mim, tipo, não tinha preço, sabe? Então, viagens, essa facilidade de viagem foi uma das maiores conquistas. Até porque é a Europa, né? Bastidores aqui, mudando de viagem. Viagem é a minha maior conquista. Mas eu tive uma conquista... Cara, quando eu fiz essa pergunta, eu queria muito que você respondesse isso. Calma, eu já tava aqui tentando te dar um sinal. Não queria passar essa vergonha aqui, gente, mas a minha segunda, vamos dizer assim, maior conquista... Você que tá aí em casa, você vai me julgar, certeza. Já tá todo mundo aqui ó, dando risada. Eu cantei com o Belo
você está se perguntando nesse momento, Belo é um dos meus ídolos. Eu tive a oportunidade Marquem de o Belo aqui cantar embaixo pra ele com ter um Belo. reencontro com o Danilo. Belo, por favor, me chame para o seu show, que eu cantei contigo. Não sei se você vai lembrar. Tem o vídeo e tudo mais, posso te provar. Eu tive que sair do Brasil para conseguir mostrar o meu talento musical e cantar com o Belo. Não vou fazer você Irlanda. cantar aqui nesse microfone maravilhoso de podcast. Tua boca tem... Só uns partes. Então, assim, Maravilhoso. cara, isso pra mim foi muito incrível, sério. Eu fico, eu Arrepiado. arrepio de verdade. Foi uma das situações que você mais assim, cara, não tô Loucas, acreditando que isso tá engraçadas. acontecendo. Preciso um agradecimento especial aqui à Marina, que conseguiu ir fazer Fez essa os ponte. trâmites. Estávamos lá Sua produtora. no show cantando e ela, o Belo canta aqui com o Salgadinho. Com o salgadinho. Que aí é uma outra coisa, pessoal. Uma outra história pra um outro podcast. Mas enfim, o apelido, e aí comecei a cantar com ele uma música do Salgadinho, do Catinguelê, e aí por fim depois cantei, enfim, maravilhosa essa experiência, enfim, levo com muito carinho os Cara, videozinhos olha, eu guardados prometo certinho. pra vocês que o dia que eu subir esse podcast, eu vou dar um jeito Você de nos vai. stories do Conexão Blue a gente subir esse vídeo do Danilo cantando com o Belo. Mel, tua boca tem um mel. Comenta aqui se você quer esse vídeo nas redes sociais da Blue. Eu espero que você comente que não, por favor, que você não vai fazer Espero que passar vocês vergonha, comentem que né? sim, porque eu vou dar o meu melhor pra conseguir esse vídeo. Mas assim, Cara, foi muito engraçado. só o essa intercâmbio pra experiência. proporcionar essas Loucura coisas, né? total. E assim, cheguei, acho que foi um mesinho depois, já tava lá cantando com o Belo. Falei, cara, esse daqui é o país que eu quero. É isso que eu quero pra vida. O pagodinho vem até mim. Uma das maiores, né, vamos dizer assim, saudades que eu tinha quando eu cheguei era isso. Sim. Churrasquinho e o pagodinho, apesar que tem, mas eu falei assim, pô, que lugar maravilhoso. Só é Exato. frio, de resto tem tudo que eu gosto. Cara, e falando nisso, pra quem segue a Blue e o Conexão Blue, se você não segue tanto a Blue Intercâmbios quanto Conexão Blue, siga, porque dessa vez, como o Danilo é um dos consultores da Blue, eu abri um box de pergunta no Instagram da Blue, quais dúvidas os nossos clientes queriam que eu perguntasse pro Danilo, e eu vou escolher algumas dúvidas pra gente poder responder aqui pra vocês. E a primeira pergunta é: qual o item que não pode faltar na mala? Um só, rapidinho. Um tênis confortável. Simples. A Cara, gente vai com andar certeza. muito. Se você anda muito na Irlanda, tem que ter um tênis confortável, por favor. Porque eu cheguei, eu lembro que na época eu cheguei meio com um sapatênis que incomodava. Nossa. E aí já no walking tour que eu fui fazer com a Blue me levando pra passear, eu já tava manquitolando. Eu falei, não, putz, preciso de um tênis confortável, por favor. E assim, Você vai a usar gente, muito. essa dúvida é muito legal, porque assim, ele se ferrou no Walking Tour da Blue com o sapatênis dele, mas depois ele virou o especialista, porque especialista no Walking ele Tour. entrou como departamento de Walking Tour de E pós-venda com um tênis confortável. e que eu com um andava tênis todo dia. confortável. Então, Que eu tinha que comprar lá, que eu não levei. Exatamente. Aí comprei um tênis Então confortável é lá. diretamente de Danilo A dica com que sua eu sofri no primeiro sabedoria dia já do Walking andando. Tour. Sofri. Vamos pra próxima. Quem era o Dan antes e depois do intercâmbio? Eu vou resumir de uma forma, acho que assim, né? Eu vejo muito, uma das palavras que eu uso no meu, vamos dizer assim, que resume o intercâmbio é a evolução. Então, o Danilo de hoje, não vou falar que o Danilo de antes era pior ou melhor, mas o Danilo de hoje, acho que o principal é conseguir enxergar todo mundo. Isso pra mim, assim, é o que eu mais tiro de lição do meu intercâmbio. Você acha que aumentou mais o seu nível de empatia e visão em relação ao próximo? Total. A gente tem muitos, e você que tá assistindo, com certeza você vai se identificar isso, assim. Natural, muitas vezes a gente não enxerga, foi o que a gente comentou, determinadas pessoas, Trabalhos determinados invisíveis, trabalhos. Então, você tá sentado na mesa do seu escritório, possivelmente vai ter alguém que vai passar, vai recolher seu lixo, que vai limpar a sua mesa. E muitas vezes você não vai olhar para aquela pessoa e você vai falar bom dia. Você tá aqui totalmente focado para isso. E quando você chega muitas vezes no seu intercâmbio, você vai estar fazendo aquilo ali. E aí, Muda, né? E muda, porque normalmente você tá lá, as pessoas te olham. Exatamente por conta disso. Então, tem um pouco dessa diferença. E por mais que não te olhe, você sente na pele, né? Exato. Aquilo, É você isso que eu ia fala falar. Tipo, a gente não só se coloca no lugar do outro, a gente está do outro lado. E quando você está do outro lado, você sente na pele. E se você sente na pele, é aí que você começa a refletir, tipo, cara, será que quando eu era no Brasil, como que eu era quando eu estava daquele outro lado, né? Isso é Exato. muito incrível, assim. Pra mim também foi uma das minhas, quando eu era cleaner e au pair, assim. Esses meus dois trabalhos fizeram eu me colocar no lugar do outro. Bom,
unânime, melhor consultor, adoro melhor consultor, coraçãozinho, melhor Beijo consultor. pra vocês. Um abraço. Tem aqui o maior perrengue, mas eu acredito que deve ter sido esse lance teve essa questão, acho que da chuva e, cara, sem dúvida nenhuma também teve a pandemia, né? Passei por uma pandemia, então também foi um momento bem complicado, assim, foi um perrengue geral, né? Não só meu, mas foi um momento desafiador. Cara, eu queria muito falar. Quanto tempo a gente tem? Pode? Eu queria muito finalizar com você. Eu ia finalizar com as perguntas e respostas, mas como o Edu liberou a gente mais um tempinho, o que eu queria falar com você em relação a isso, assim. Você tem um know-how em relação a intercâmbio, e aí eu acho que isso é muito legal, porque cada um tem uma experiência. Você tem uma experiência que eu, por exemplo, não tive, que é o intercâmbio sem pandemia e com pandemia, porque você ficou um ano sem pandemia e um ano com pandemia. Exato. O que você acha que mudou, assim, pra você, no sentido de... o que você faria de diferente e o que você acha que você mais levou como aprendizado nessas duas situações? Eu acho que o primeiro ponto é que... Acho que assim, né? O que eu faria diferente, sem dúvida nenhuma, acho que pra tudo, mas eu vou especificar aqui uma coisa, depois que começou a pandemia, que hoje eu olho muito pro hoje, assim, eu falo pra todo mundo, não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você pode hoje fazer uma determinada coisa, fazer uma determinada viagem e visitar alguém que você quer, cara, faça hoje. Né? A pandemia trouxe isso muito pra todo mundo, né? Tipo, do nada a pessoa tá aqui contigo, talvez amanhã ela não esteja. Sim. Mas eu, por exemplo, né, eu e a Erika, a gente... No nosso planejamento ali de intercâmbio, a gente ia ficar um ano, vamos dizer assim, mais estabilizado, se estabilizar financeiramente e tudo mais, e a gente iria aproveitar muito o segundo ano. De repente, no segundo ano, chegou a pandemia. Ou seja, a gente deixou de fazer muitas viagens, muitos cancelamentos, muitas coisas, que hoje a gente se arrepende, assim. Sim, e a gente teve a oportunidade de fazer no primeiro. E por que a gente não fez? Putz, ok, porque os dois já estavam trabalhando. Exato, na nossa mente estava tudo certo. Ninguém sabia, obviamente, que ia vir pandemia, mas hoje já tem uma visão diferente. Então, assim, cara, se amanhã eu posso viajar, foi e tá tudo certo. E a pandemia, ela veio assim, né? Obviamente foi um desafio para todo mundo, era tudo muito novo. E pensa você no intercâmbio, longe da sua família, longe dos seus amigos, do país. Se já foi difícil pra mim, por exemplo, que tava no Brasil, imagina pra vocês que estavam do outro lado do mundo. Cara, de repente fecha tudo e a Irlanda, ela é muito diferente do Brasil. E lá a pandemia é pandemia de verdade, exato. né? Igual então, aqui no Brasil, que a galera usa máscara na metade do rosto. Exatamente, assim, fechou, era em casa literalmente, a gente só podia sair pra ir no mercado e farmácia, era blitz na rua. Próximos da sua casa. Exatamente, você tinha, né, uma quilometragem ali no máximo que você podia, no máximo 2 km da sua casa, 1 km. Então, assim, era um negócio totalmente restrito e a gente se viu totalmente em casa. E aí começa a bater as dúvidas. E aí, cara, eu fiz um ano do intercâmbio, volta agora ou não volta? Só que a gente sempre ficou naquela expectativa, né, de... vai ser 15 dias, já passa. 15 dias, mais 15, um mês, mais 2 meses. Quando a gente vê, acabou o ano. E foi algo um pouco complexo, assim, de se adaptar, acho que para todo mundo. Sim. Poxa, a gente longe da nossa família, preocupação, acho que esse é o principal ponto, assim, sabe? Você tá lá... Ok, você, vamos dizer assim, você se cuida, você consegue, né, controlar a si próprio, mas poxa, e aí, minha mãe, e meu pai, e minha avó, tipo, se acontecer alguma merda, eu tô do outro lado do mundo. E aí a gente sabia na situação também que tava o Brasil naquele momento, enfim, quase ninguém respeitando, e eu falei, cara, e aí? O famoso se ficar, o bicho pega, se comer, o bicho come. Vamos voltar agora também nessa situação complexa? Se correr, o bicho come. E aí, por fim, decidimos, né, ficar ali até o final do nosso visto, que terminou no outro ano ali, em abril. E vocês tiveram uma sorte, entre aspas, que a imigração naquela época estava dando uma estendida em alguns vistos. Exato. A gente, né, vamos dizer assim, a gente teve essa oportunidade, a imigração estava estendendo o visto, a gente ficou até abril, que de fato era o final dos nossos 2 anos. Sim. A gente poderia ter ficado mais, mas a gente decidiu não ficar, porque a gente entendeu que, poxa, acho que realmente a gente viveu o que a gente tinha que viver. Então, assim, eu não me arrependo, vamos dizer assim, de nada. Eu teria feito algumas coisas diferentes, mas eu acho que tudo que a gente viveu nesse intercâmbio era pra ter sido assim, sabe? Então, a experiência de ter ficado ali trancado um ano, basicamente, trabalhando de casa, enfim. Tinha não só trabalhando, estudando, né? Estudando online. Um processo tipo assim, você tava lá no país com a expectativa de ir pra escola, ter relacionamento, contatos, e você se vê, tipo, dentro de casa. Era tipo, muito louco. Qual que é a diferença? Estar no Brasil ou estar lá, né? Muita gente que tá assistindo aqui teve essa experiência. Exatamente. Assim, ter aula online, cara, você tá na sala, beleza. Você tá aqui durante a sala, você não vai ficar conversando pra não atrapalhar a aula. Acabou no intervalo, você vai estar batendo papo. Final da aula, você vai estar batendo papo. Isso no você pessoal. vai estar treinando. Mas online não. Tipo, não você levanta e faz um café na sua cozinha. Exatamente. Então, assim, e é uma coisa que, assim, cara, ninguém imaginava.
Não foi uma coisa que, tipo, nossa, vamos fazer por maldade Não, só aulas era online. Não, ninguém imaginava isso. Ninguém tava preparado Fugiu do pra controle aquilo. de todo mundo, sabe? E eu sinto que muitas pessoas... Aí é o lance de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Na pandemia foi muito mais difícil ter essa atitude. Então, por isso que, assim, eu achei... É surpreendente você ter ficado Sim. um ano, sabe? Teve muitas pessoas, né? Enfim, muitos que estão assistindo aqui vão compartilhar aqui também nos comentários que de fato acabaram voltando pro Brasil, Sim. enfim. E é isso, né? E é uma, Cada um vai estar é num uma coisa que momento, fugiu do controle de todo mundo, né? mundo. Então, assim, cada um, obviamente, lidou de uma forma. A gente, né, pensou muito ali e a gente também tinha aquela expectativa de acabar e a gente acabou decidindo ficar. E acho que foi a melhor também escolha, porque durante esse um ano aí de pandemia que a gente ficou trancado, também a gente aprendeu muito, assim, né? E pra nós, de um modo geral, assim, como pessoa, evolução total, como casal também, muito mais conexão. Até porque... Muitas brigas, muitas Não, coisas. mas olha só como que são as coisas. Lembrando que vocês começaram pensar em intercâmbio com 6 né? meses de relacionamento. Aí vai Deus e fala assim, acho que eu vou intensificar um pouquinho. Vai lá, um ano preso, os dois juntos, então, mas grudados. Deus deu um sinal super importante pra mim. Que era o quê? Uma das viagens que foi cancelada era a viagem pra Paris. Aí, Érica. A Erika, ela queria ser pedida em casamento em Paris. Ah. E essa viagem foi cancelada. Aí, Ou Érica, seja, e agora? não era pra ser. Não era pra ter esse pedido de casamento. E ela tem esse sonho ainda de ser pedido em Paris. Agora, quando que a gente vai pra Paris? Não sei. Então, aguarde, relaxe. Não me Érica, pressione, por favor. muda o destino, Érica. Pede entendeu? Zoológico aqui, que é perto de zoológico, casa. um Parque Piranga, Não. um Ibirapuera, por que não? Andando de pedalinho. Tem várias opções. Brincadeiras à parte, assim. Na pandemia. Paulista. Na Paulista. Na Paulista, No eu achei MASP. que na Paulista tem vergonha, que muita gente ali passando. Para, você cantou com o Belo. Pô, tô falando com um artista aqui na minha frente, tá pensando o quê? O pior é que, se a gente postar depois desses vídeos, vocês vão ver. A galera levantou na hora que eu comecei a cantar e todo mundo Salgadinho. aqui, cara, foi Exato. demais, sério. Estamos Arrepia falando toda com um vez. famoso. Respeita esse podcast. A gente podia colocar meus dons vocais aí no Instagram da Blue. Não. Fazer um Reels, eu cantando. Vamos. Vai ser incrível. Combinadíssimo. Você vai ver o dom que eu tenho. É que esse dom ele não foi descoberto, na verdade, pelos empresários, mas é um dom Infelizmente. incrível que eu tenho. Pois é, mas a Blue descobriu, então agora é Vamos nossa. nessa. É nossa. Tamo junto. Ó, pra gente finalizar, que dica você daria pro intercambista que tá indo agora? Pós-pandemia entre aspas, né? Que as coisas estão começando a andar. Qual é a dica do intercambista que viveu um ano sem e um ano com pandemia? Uma pessoa que passou por altos e baixos, foi com cachorro, enfim. Que dica você daria pra quem tá indo agora? Acho que a principal dica, acho que principalmente nesse momento, mas isso serve para todo mundo, é planejamento. Não adianta você dar um passo maior que a perna. E quando eu falo planejamento, é planejamento de tudo mesmo, enfim, de organizar toda a vida pessoal e acho que principalmente financeiro. Eu vejo muita gente que vai para o intercâmbio não planejado financeiramente. Quando eu falo planejado financeiramente, poxa, você tem que fazer uma comprovação financeira de 3 mil euros. Você vai levar só 3 mil euros? Não, você vai passar por perrengues desnecessários. Então eu acho que o primeiro ponto é esse planejamento. E, obviamente, vá com a mente super aberta, a cabeça super aberta, querendo viver essa experiência, sabe? Foi o que eu comentei, né, durante o podcast. Não ache que vai ser mil maravilhas, não ache que vai ser só alegrias, não ache que vai ser só viagens, que vai ser só pubs, só festas. Não. Entenda que no meio de todo esse processo você vai chorar, vai ter dia que você vai querer voltar, vai ter dia que você vai querer xingar, vai ter dia que você vai querer matar alguém do seu trabalho. E faz parte. Não desista por conta do primeiro obstáculo que você passar pela frente ali. Então assim, as pedras vão estar ali, vai chutando pro lado, tá tudo certo, vai caminhando. Porque o intercâmbio é isso. Até que no momento, né, essas coisas vão ficando melhor. Mas assim, vai com a mente aberta de querer viver tudo, assim, sabe? Eu vejo muita gente hoje que vai às vezes pro intercâmbio achando que de fato é mil maravilhas. E aí quando chega lá, a primeira dificuldade, fala assim, eita, acho que não era aquilo que eu queria viver. E de fato não vai ser, porque intercâmbio é isso, são perrengues mas eu acho que as coisas positivas, elas são muito mais do que, né, as dificuldades ali que a gente passa. Que Mas graça teria um intercâmbio perfeito onde você não teria história pra contar. E história pra contar, gente, são as histórias que no momento é perrengue. Às vezes no momento você tá preocupada, no momento você tá passando por algum apuro. E que depois quando você olha pra trás, cara, hoje a gente tá aqui sentado contando histórias. Exato. Então, e fica histórias, enfim, engraçadas ou não. E essas dificuldades, elas fazem, né, faz a gente amadurecer muito, faz a gente crescer muito. Então,
Acho que é isso, assim, é você não desistir dos seus sonhos por nada, por nenhum medo. Vai, mergulha de cabeça, sabe que vai dar tudo certo, pensa extremamente positivo. Mas tem que ter um planejamento. Não adianta fazer isso do nada, assim, enfim, querer hoje para embarcar amanhã sem planejamento financeiro, que vai dar errado. Então, assim, organize para que tudo dê certo. Minimize todos os riscos. Exato. Não tem como, vamos dizer assim, sair 100% planejado, tudo perfeito. Não, vai sair alguma coisa do lugar, mas você precisa estar planejado para aquilo. Vai sair uma coisa não, Algumas, né? Vai sair umas coisas. Do lugar e até porque assim, você tá indo pra uma experiência onde não depende de você as coisas. Você depende da imigração, você depende das regras do país, Exato. Você depende de pessoas que têm uma cultura completamente diferente da sua, você depende da escola, você depende da companhia aérea. Olha o tanto de coisa que você não tem controle algum. Então, obviamente, que não vai sair do jeito que você tá planejando. E tá tudo bem, porque às vezes o que você tá planejando nem é o melhor pra você. E às vezes alguns perrengues é exatamente o que você precisa passar pra você evoluir. Então assim, agradeça até pelos perrengues, porque eles vão fazer você evoluir. E evoluir, sair da sua zona de conforto dói, cara. E tá tudo bem, é assim, ninguém evolui tomando sol na praia. Ninguém evolui tomando sol na praia. Então é isso, foquem nisso. Dan, poxa, acabou, sério mesmo? Passa muito rápido, cara. A gente fala demais. O meu foco é um podcast de 40 minutos. Tipo, tá impossível bater 40 minutos. Pelo menos umas 3 horas aqui pra gente ficar batendo papo. O que vocês acham de mais um? Comenta aqui embaixo se vocês têm mais dúvidas sobre a história do Dan. O que mais vocês querem saber. Siga o Dan nas redes sociais. Aqui na descrição eu vou estar colocando as redes sociais dele. A do Conexão Blue também. Siga a gente no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Spotify. Dan, brigadaço por ter topado bater esse papo comigo, por ter vindo aqui no Conexão Blue. Foi incrível saber um pouco mais da sua história. Eu sei que a gente tem muito mais história pra contar, mas eu acho que a principal de que você cantou com o Belo, tá? Essa foi ficou marcada, é o ápice, né? é o ápice de tudo. Essa realmente foi incrível. Mas obrigada mesmo por ter vindo bater esse papo comigo, viu? Eu que agradeço o convite, enfim, estar aqui compartilhando essa experiência. Espero que o pessoal tenha curtido aí. Dúvidas também estamos super à disposição. E acho que a ideia desse projeto é isso, né? Exato. Compartilhar, incentivar. Então, e falar a verdade, cara, contar isso. perrengue, falar que você sentou na privada e começou a chorar de frio, o que eu tô fazendo aqui, tá tudo bem, tipo, eu acho que esse é o mais vale legal. Vale muito a pena, e a gente tá aqui hoje falando, enfim, se divertindo, contando histórias, e isso não pode fazer a gente desistir, né, então, exato. Muito obrigado mesmo pelo convite, bora, esse projeto é maravilhoso, vamos ouvir aí diversas outras histórias, ansiosos aí pros próximos. Eu também tô muito ansiosa, e é isso, fique de olho, atualmente o podcast Conexão Blue é de 15 em 15 dias, então fica aí de olho nas nossas redes sociais, que vai vir muita coisa boa por aí, o projeto só tá começando e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a impulsionar o seu sonho, a você se planejar da melhor forma possível e tomar coragem pra realizar o sonho que um dia foi meu e do Danilo também. Então isso estamos aí. Aqui pra te ajudar e é isso, gente. Obrigada por ter escutado a gente até aqui, nos assistido. Mais uma vez, sigam a gente nas nossas redes sociais e um grande beijo. Tchau! Valeu!